Olá, seja muito bem-vindo ao canal Brasília no ATV. Esse é o podcast 7x7, sempre levando até você gente como a gente. Pessoas que faz com seu trabalho, com suas atitudes, faz um país melhor, uma Brasília melhor, um mundo melhor. Cara, e hoje o bate-papo é muito legal, porque o homem tem coragem. Ele é muito corajoso. Ele provocou o Agnulo, falando para Agnulo votar no Bolsonaro. Olha, para você ter ideia, o cara, em público, ele apoiou Daniel Silveira, cara, numa época que estava todo mundo ali com medo. E ele, rapaz, é aquele cara, não sei se você viu nas redes sociais, se não viu, daqui a pouco eu vou dar as redes sociais dele, você vai lá que tem o vídeo, ele jogando moedinhas pro Moro. Rapaz, esse maluco hoje está aqui. E o nome dele é Joaquim Silva, tudo bem, irmão? Beleza, Joaquim Gomes, é Silva, mas é Joaquim Gomes. É filho de português, Joaquim Silva? Ah, com certeza, neto de português, de quem eu herdei o nome. Que bacana, que bacana. Agora, o Joaquim, galera, tem uma história maravilhosa para contar. Se eu fosse você, já ia compartilhando esse vídeo aí, chamando todo mundo aí para perto da telinha, que você vai ouvir muitas histórias interessantes. Antes, eu quero falar com você, meu empresário, meu amigo empreendedor, que tem um produto e não sabe como colocar esse produto na internet, como colocar esse produto na prateleira chamado supermercado aberto 24 horas, esse supermercado, esse shopping center aberto 24 horas, que é a internet, a Start 7 Produções. Joaquim, como é que tá as tuas redes? Você já está cuidando dela? Tem uma equipe que te ajuda? É você que faz sozinho? Como é que é? Aderbal, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, você me trazer aqui nesse canal, gente, que merece atenção de tudo, até porque é um canal patriota, apoiador do lado do bem do governo. Em relação às minhas redes sociais, eu confesso a vocês, Aderbal, que eu sou um ativista político. Bom demais. Entendeu? Eu não tenho essa, digamos assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque foi através dele, que é o Glauber, que eu mando até um abraço para ele aqui, né? O Glauber que me auxilia nisso, mas eu tenho certeza que uma empresa como essa que você está fazendo, o Merchan e a Merchan Star aqui agora, Produções, a Star 7, com certeza ajuda muito, gente, porque as pessoas não têm muito tempo. Eu sou representante comercial, eu tenho muita coisa, eu represento 3 empresas, né? Não dá para fazer, eu tento conciliar. Não para, né, irmão? Não paro, e eu tenho certeza que você ter alguém que administre isso para você é muito bom. É fundamental. E você que é igual o meu amigo que não tem tempo, o meu amigo Joaquim Silva, Gomes Silva, que não tem tempo, você contate com a Star 7 Produções. Eu vou dar um segundinho para você pegar o seu celular. Pegou? Põe na câmera. Agora pegue e aponte para o QR Code que aparece aí na sua tela. Você vai navegar no Instagram da Start 7 Produções Marketing Digital. Lá já tem alguma coisa, você vai deixar o seu contato inbox e nós vamos ter o maior prazer em entrar em contato com você. Está aqui um exemplo, meu amigo que tem, ele é pré-candidato, depois a gente vai falar disso, e tem uma pessoa que o ajuda. Gente, eu costumo falar aqui, sabe, Joaquim, que só tinha um cara no universo que podia fazer tudo sozinho. E ele escolheu 12 apóstolos, Jesus Cristo. Então, por que você está sofrendo sozinho na internet? Eu mesmo sou um dinossauro. Você me dá um telefone, eu não sei mexer direito. Se eu não tivesse Marcelo Medeiros para me ajudar, não sei também. Ontem ele compartilhou um link comigo, eu já entrei lá, fiz um montão de besteira, hoje já pedi para ele corrigir. Porque quem entende, entende. Então, galera, procure quem sabe trabalhar com a internet, para pegar o teu produto, o seu serviço, o teu nome, você que é pré-candidato, e colocar bem visto na internet. Tem desconto para pré-candidato? Claro que tem. E nossos convidados ainda têm um bônus especial. E Obrigado. Você vai também ter esse bônus especial. Entre agora, diga, estava assistindo o canal Brasília no ATV, o podcast 7x7 com Joaquim Silva. Você vai ganhar um desconto especial. Deixa inbox lá a sua mensagem e o seu contato. Vai ser um prazer te ajudar, porque, olha, se você não tiver na internet, no mundo de hoje, você está fadado ao esquecimento. Então procure a gente, vai ser muito gostoso trabalhar com você. Botou a câmera aí? Navegou? Tá gostando? Então é isso aí que a gente faz e mais um pouquinho. Procure a Start 7 Produções. Joaquim, meu amigo, já me falou aí que tem neto de português.
E tu é natural da onde, cara? Tu nasceu aqui em Brasília mesmo? Você quer que eu diga como tudo começou? Por favor. Tudo começou naquela noite de Natal de 1966, quando o papai olhou para a mamãe, imbuído naquela brincadeira, gente. E eu tava acreditando aqui, galera. Gente, é pra deixar bem... Pra quebrar o clima, pra galera. quebrar o clima, né? Porque eu nasci em agosto de 67. É por isso que tem tanta gente que nasce em agosto, você sabia? Não Que sabia. foram gerados, a gente pega... Não sabia dessa, não. Faz as contas, né? E eu inventei essa, né? Boa. Pra deixar. Bom, gente, eu sou natural de Belém do Pará. Legal. Eu sou representante comercial, eu sou filho de vendedor, adoro vendas, né? Meu pai era um vendedor excelente, tem uma história muito bonita, muito sofrida, mas muito bonita por trás. Não vou falar disso aqui agora, vou falar de coisa boa, né? Mas me encaminhou, né? Me encaminhou na área de vendas, saí de Belém em 88, saí de um relacionamento, tá muito cedo, né? Não deu certo, infelizmente. Né? Eu tenho uma filha de 36 anos, por incrível que pareça. Que legal. Inclusive, gente, eu tinha 19 anos e a mãe dela é 16, tá? Naquela época, antes de você preservar a vida, a vida dele sempre foi preservada. Com né? certeza, né? E naquela época eu nem passou pela minha cabeça a questão do aborto, né? De tirar, Hoje né? É uma menina linda, maravilhosa, é uma senhora já, advogada. Olha aí. Tá? Me deu 2 netas maravilhosas, tá? Eu pouco falo, porque, inclusive, nas redes sociais eu não tenho, porque esse trabalho que a gente faz, você sabe que... É complicado, né? É complicado, né? Mas fui para o Maranhão, para a Imperatriz do Maranhão, em 88, fiquei até 98, quando eu conheci a minha ex-mulher. Tive um segundo relacionamento, né? Fui muito feliz, entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Eu acho que o problema está comigo, né? Não, são pessoas muito boas. Né? Tenho 2 filhos com ela, entendeu? O Lucas, que está com 24 hoje, e o Ale, que vai fazer dia 7 de setembro, hein, gente? Olha aí que bacana. 7 de setembro vai fazer 16 anos, né? Comecei a trabalho até hoje com representação comercial aqui em Brasília, em torno, né? Me tornei ativista a partir de 2014, né? Quando a gente passou por aquele momento, quando viu que quando despertou o que era o socialismo, na verdade. E olha, galera, isso é só um comecinho do bate-papo, já deu uma pincelada aqui, já falou de família, já falou de profissão, e eu quero que você segure, porque eu quero que o povo vá ficando ligado nesse assunto, que é um papo muito gostoso. Ele vai explicar para você daqui a pouquinho o que é ser um ativista, como participar, o que fazer. E eu quero agora só ilustrar o nosso bate-papo aqui, Joaquim, que você falou aqui que o canal é patriota e aí as coisas vão entrando na minha cabeça. Nós nascemos no dia 7 de setembro na cobertura aqui da nossa festa linda que teve na Esplanada dos Ministérios. Com certeza a festa da democracia tinha mais de 1,5 milhão de pessoas ali. Nosso canal Brasília na TV, tanto é que as cores da nossa logomarca é verde e amarelo. Fantástico você ter falado nisso. E é por isso que é 7. Não, o podcast 7x7 tem outra explicação, que eu também vou te explicar daqui a pouco. Mas o canal Brasília na TV, que foi a ideia principal que a gente criou, que o Marcelo criou, que tudo criação aqui, o cabeção aqui, o inteligente aqui é o Marcelo, viu? O Aderbal aqui só fala e fala mal. O resto é o Marcelo que pensa, que idealiza. Então o canal Brasília na TV, ele foi criado para ser um canal de entretenimento, com um talk show, e nós recebemos esse convite de fazer a cobertura do 7 de setembro. Foi onde nasceu, foi a data de lançamento do nosso canal. Inclusive, agora vamos fazer 1 ano. E, de novo, vai ser na Esplanada dos Ministérios, com a festa linda que vai ter aqui em todo o Brasil, com certeza. Então, muito obrigado pela sua observação. Nós somos realmente um canal de patriotas. E eu nem estava sabendo, viu, gente? É verdade. Agora, me fala uma coisa. Você contou um pouquinho aí. Me fala brevemente como é que foi tua infância. Foi infância boa lá em Belém do Pará? Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer que nós, vou fazer 55 agora, dia 28 de agosto, né? Nasci na época do regime militar, vivi minha infância e parte da minha juventude, né? Que eu acho o regime militar
terminou em 1985, né? E a gente sempre cresceu com aquelas críticas veladas. Eu tenho irmãs que, inclusive uma irmã que ela é envolvida, né, com os movimentos, inclusive eu não sabia do perigo que ela tinha nos colocado, ela pertencia ao MR8. Olha aí. Chegou a levar uma bandeira lá para casa. Eu, inclusive, falo que o perigo maior é porque os militares sabiam que nós éramos doutrinados, que a minha irmã, que até hoje defende a esquerda, era doutrinada e não fizeram nada. É verdade. Tá? Eu posso me aprofundar nisso aqui, dizendo que, falando em educação, tá? A questão eu já estou mudando assim, porque uma coisa vai puxando a outra. Claro, né? claro. Porque claro. Quando você fala, quando a gente arremete ao passado, a gente começa... É um filme que vem pela cabeça. Vem na cabeça e a gente quer levar tudo para esse lado, tudo encampar para o lado político que a gente vive hoje. Né? A questão que a gente... da doutrinação que foi muito grande. E os militares tiveram uma grande oportunidade de acabar com isso. Você fala assim, como Joaquim, acabar com os professores que estavam... Eu disse, não. Simplesmente eles diriam que vocês querem contar as maravilhas do socialismo para os professores nas universidades? Aí ele falou assim, contem, mas nós vamos contar o que o socialismo fez no mundo, já naquela época. Porque, Aderbal, eu vou te fazer uma pergunta que você me responda sinceramente e não tenha vergonha de dizer se conhece ou não conhece. Tá. Você sabe o que é o Holodomor? Holodomor? Holodomor. Não sei o que é. O Holodomor a tradução literal é morte pela fome, é uma expressão em ucraniano. Tá? Stalin, quando invadiu a Ucrânia, ele encontrou uma grande resistência com, olha aí, gente, os agricultores, tá? Os produtores de alimentos. Você vê que a esquerda vive batendo nesse pessoal, né? É verdade. Então, o que ele fez? Ele roubou, literalmente, a colheita, tá? Roubou os animais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro. Você lembra da Elke Maravilha? Sim. A Elke Maravilha, uma vez, há muitos anos atrás, ela falou assim, Stalin, perto de Hitler, ele o Hitler é muito bonzinho perto de Stalin. E eu nunca tinha entendido por quê. Ela disse assim, aí depois que eu vim entender, né, que na Ucrânia, nesse período, morreu, gente. Os números são controversos. Se vocês vão encontrar, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que morreram na faixa de 8, 10, até 14 milhões de pessoas em consequência disso. Detalhe, tá, gente? Em 2016, tudo que eu estou falando aqui, eu peço que as pessoas pesquisem. É tá? claro. Em 2017, lançaram um filme chamado Colheita Amarga. Você ouviu falar nesse filme? Não. Gente, A Colheita Amarga é um filme que tem como pano de fundo essa história terrível, provocada pelo comunismo, que é a grande fome na Ucrânia, o Holodomor da Ucrânia. Detalhe, tá, gente? Detalhe que pouca gente comenta, ninguém conhece por quê. Em 2017, nós estávamos no governo brasileiro, era o Michel Temer, tá? Mas a gente sabe que as secretarias ainda tinham muito petralha. Alguém proibiu passar esse filme nas salas de cinema. E quando eu estava falando dessa situação, alguém me lembrou o seguinte, vem cá, você acha que eles iam deixar passar esse filme nos 100 anos na comemoração da Revolução Russa? Nenhum, entendeu? E é justamente isso. Mas esse filme tem no YouTube, você tem como alugar lá, você paga o valor, Colheita Amarga. Então, Aderbal, os militares... Estou anotando que eu vou assistir. Os militares, eles perderam a grande oportunidade de educar. Tem muita gente que diz, Aderbal, diz assim, devia ter matado muita gente. Nem precisava tudo isso. Não precisa, gente. Porque eu te provo matematicamente que matar gente não adianta. Não funciona. Tá? Hitler fez isso e não conseguiu chegar onde queria. Então, você sabe quantas pessoas morreram no regime militar aqui no Brasil, segundo eles, a Comissão da Verdade? Não, os números eu não vou falar para não mentir. Eu já ouvi falar na quantidade, isso, mas não me em torno de recordo. 420, 415 pessoas, segundo a Comissão da Verdade. Eles... 415? 415, 420 é mais ou menos, mas é 400 e pouco, tá? Segundo eles. A gente sabe muito, Aderbal, que nessas mortes estão justiçamentos, né? Eles mesmos matavam. Eles mesmos se matavam, se eles confiassem que alguém. Detalhe que agora eu fiquei até zonzo aqui, galera, porque
o PT matou muito mais com a roubalheira que ele fez, tirando dinheiro de merenda, de hospital, de escolas. Matou milhões. Agora, eles não querem assumir. Eu achei que esse número fosse na casa dos milhões. Não, é não. Eu estudei pouco sobre esse assunto, confesso para você. Agora tem um detalhe. Aí eu te provo que matar gente que pensa diferente não adianta. Você tem que trabalhar a educação. Claro. Porque no mesmo período, matou-se muito na Argentina. Eu não sei quantas pessoas morreram na Argentina. Agora, gente, detalhe. Proporcionalmente, a população brasileira, sempre foi maior que a população argentina. Você sabe, se o regime militar tivesse matado proporcionalmente a quantidade que se matou na Argentina, você sabe qual seria o número? Não. 120 mil pessoas. Não, muita tá? gente. Aí lá morreu muita gente. E o que aconteceu na Argentina agora, você sabe responder? Cadê a esquerda? Está no poder. Está no poder. Adianta matar gente? Não. A base, Aderbal, é a educação. O gramscismo fez isso, entendeu? Antônio Gramsci, né, do livro Memórias do Cárcere, ele falou, não adianta você querer impor o socialismo com armas, porque um dia chega alguém mais bem armado e tira você do poder, entendeu? Verdade. Você tem que invadir escolas, veja bem, escolas, a cultura e a parte social. Foi justamente onde pecou o nosso general Goberido Couto e Silva, que ele disse assim, não, deixa eles cuidarem dessa parte. Deixa eles cuidarem das escolas, que isso não dá em nada. Dá em nada. Olha o que aconteceu aí. Tomaram de assalto a educação do país. Gente, isso é só uma amostra. Eu não queria nem entrar, mas o cara é uma enciclopédia. A gente já vai... E como ele falou mesmo. Autodidata, viu? Uma coisa já vai puxando a outra, viu, galera? Mas aí, eu quero aqui saber de uma coisa. Se não der certo na política, o cara pode ser cantor, compositor. Você canta, você puxou. Deixa eu lembrar aqui. Dois Patinhos na Lagoa, Bolsonaro 22. Você que fez aquela música? Não foi eu não, gente. Isso aí... A do Lula Ladrão foi você que fez. Então a música do Lula Ladrão você cantando foi você que fez. Não, eu gosto de fazer, eu gosto de parodiar. Eu gosto essa música aí é da campanha do Guilherme Afife Domingos, a presidente da República. Antiga. Entendeu? Faleceu, né, o Afife? O Afife? Eu sei, eu acho que sumiu, nunca. Só saiu candidato uma vez. Isso. Sumiu, mas vamos lá. Agora, galera, é o seguinte, você quer convidar aqui o meu amigo Joaquim Silva Gomes para almoçar? Facinho. É só levar lá na churrascaria do Roriz. Você come qualquer coisa. Não, Como é que é? Conta para nós, hein? Eu acho interessante porque é o seguinte, gente, a comida é uma comida que você come e dá para alimentar, né? Claro. O Rorizão, ele é bom. Tem um amigo meu que me convenceu, eu ia lá de vez em quando e tal. Graças a Deus, não é por necessidade, mas um amigo meu me convenceu porque você vê que eu sou cheinho, né? E ele falou assim, Joaquim, eu emagreci 6 quilos comendo lá. Olha aí. Entendeu? Mas a comida lá é balanceada, feita por nutricionista. Tudinho, certinho, tudinho. Não tem aquele a quantidade, sabor, galera, tudo entendeu? Porque a gente vai para restaurante, eu acabei de vir no restaurante jantar, e eu comi igual um louco, né? E aí você come muita batata, você come muito arroz e não come o que é certo. E lá no bandejão do Roriz vem a quantidade certa de proteína, de carboidrato. Fazendo aqui o merchan, comunitários que são fantásticos. É a churrascaria do Roriz. Esse dia tem um amigo meu que chegou de São Paulo, Cláudio Tonelli, que é um mestre, é um amigo meu. Eu falei assim, vou pagar hoje o almoço, tá? Eu vou te levar na churrascaria do Roriz. Aí chega lá, o churrasco, R$1. Na verdade não tem churrasco, o almoço R$1. Eu digo assim, a noite vai ser tua, a gente vai lá no fogo de chão, tá bom? Bobo nada, gente, né? boa! Não, inclusive tem até uma brincadeira. Gente, as pessoas que me viram no Avança Brasil acham que eu sou um cara assim, que tem cara fechado, sério. Na verdade, a gente precisa ser, né? Determinado, mas eu gosto de brincar muito. Esses dias, tomara que ninguém corte isso aqui e use na campanha, vai cortar, né? Tá no ar ao vivo direto, meu amigo. Eu brincando lá dentro do Rorizão, e eu falei assim, disse assim, gente, o valor é R$1, tá? Deve ter vários aí no Brasil, não sei quanto é que é, né? E eu brinquei lá dentro do Rorizão, disse assim, se eu for eleito, esse preço absurdo vai acabar. A comida irá custar
50 centavos, vai cair pela metade. Você tá brincando, E quem velho. fizer, vai fazer a comida, vai ser o chefe Didier. O Meu chefe Deus do céu. francês. Você falou isso dentro do restaurante? Falei brincando lá com o pessoal. Que bacana, cara. Pois é, galera. Nós estamos aqui conversando com Joaquim Silva Gomes. O cara é uma Eu enciclopédia. posso te pedir uma coisa? É Joaquim Gomes, que é esse que é o nome que Então é pro vai Silva tá lá. do Lula, você quer tirar? Não, quero por enquanto. Já vou riscar Depois aqui. eu vou te contar como é que era para ser o meu nome. Era para ter rola no meu nome. Meu Deus Meu pai do tirou, céu. meu pai tirou a rola do vovô, gente. O sobrenome do Eu tô pensando em resgatar, porque já pessoas que você tem os rola lá em Portugal, que estão assim sem Um herdeiro. um herdeiro, vão procurar a gente aqui, não vai Não encontrar. vai achar nenhuma rola por aqui. Não vai achar. Papai tirou. Oh, meu Deus do céu. Gente, e o hobby do cara é provocar os petistas, os esquerdopatas. Ele faz de tudo. Fica na internet provocando os petistas. Fiquei sabendo também que você já peitou lá a Peppa Pig, desculpa, a Joyce Hasselman. Rapaz, A não, Peppa Pig. foi meio assim sem querer, porque na verdade... Sem querer, tá bom. Porque na verdade foi o seguinte, eu faço um trabalho jornalístico, Derbal, eu não sei fazer assim, eu me atrapalho fazendo vídeos assim gravados, né? Eu fico repetindo e tal, eu gosto do ao vivo, vai no improviso, se eu errar, eu corrijo. Ou vai errado mesmo, e vai tudo errado certo. mesmo, entendeu? E naquele dia foi um dia de comemoração, né? Até porque o presidente Bolsonaro conseguiu colocar alguém que, diga-se de passagem, gente, aos trancos e barrancos, está fazendo um excelente trabalho. O Lira, quando você compara ao Rodrigo Maia... Nossa, não dá para comparar, né? Entendeu? A gente sabe que ele tem uns probleminhas aqui, outra ali. Amarrado aqui, amarrado ali. A questão do voto, entendeu? Ele deu uma vacilada lá mais. Então, aí, nesse dia, o pessoal começou a falar, vai ter a festa lá na QL12, ali perto ali da Península dos Ministros, né? Era um salão, e nós fomos, né? E para entrar, a gente sempre dá um jeitinho, inclusive, quem me colocou para dentro foi o tenente, que é candidato ao governo do Goiás. Depois eu lembro o nome. Eu lembro o nome, né? O deputado, coloca aí a gente para dentro, fala que é seu assessor. Aí entramos. E eu comecei a entrevistar todo mundo, né? Dentro do evento. Dentro do evento. Falei com o Ali Negão, falei com vários deputados, né? Com todos que estavam ali. O Lira, inclusive, deu uma exclusiva pra gente. E a gente estava vivendo isso durante a semana, inclusive com jantares e tal, né? E a gente conseguiu entrar. E... Isso foi o povo saber, foi na festa da de posse comemoração da presidência da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Comemoração para ilustrar para o povo. O pessoal acabou a eleição, foram para esse buffet, para essa casa lá, que tinha um salão, uma proprietária muito simpática, inclusive, e fomos comemorar, né? E todo mundo sabe que a Joyce Hasselman estava contra, estava a favor do Baleia Rossi. Na época ela já tinha dado a punhalada no presidente também. E a mulher totalmente sem noção apareceu lá. Eu resolvi, como estava conversando com todos, eu achei que ela fosse. Eu cheguei delicadamente, né, perto dela. Até porque, gente, ela é amigo inclusive do fundador do movimento Avança Brasil. Sempre esteve junto com a gente. Algumas vezes eu cheguei a interpelar ela nos corredores do Congresso. Ela sabe quem eu sou, entendeu? E eu cheguei perto dela, eu falei assim, deputada Joyce Hasselman, e ela foi metendo a mão, e já chamou um cara, eles quiseram me colocar para fora, quem me salvou foi a deputada Bia Kiss, tá? Fantástico. Foi. A Bia... Que mulher guerreira, né? Com certeza. A Bia teve uma atuação... Ela tem uma atitude sempre honrosa, aquela mulher... Honrosa. Sabe se importar. Você vê que ela não grita, ela na condução dos trabalhos da CCCJ, entendeu? Ela sempre... Então, ela me salvou... Tem uma cena que ela botou aquela Maria do Rosário no lugar que ela merecia, que eu fiquei... ela teve aqui, a Bia, falar esse beijo pra você, Bia. Ela acompanha o nosso canal também, de vez em quando. A gente sempre acompanha ela também nos domingos. Sempre no domingo, a partir das 9h30, tem uma live bacana da Bia, explicando tudo o que acontece, os PLs que foram votados na casa. É muito fantástico. E a Bia, ela contou aqui muitas histórias engraçadas, principalmente essa, que ela botou a tal da Rosário no lugar que ela merecia. E com classe, né? Com classe, usando educação. Usando o regimento, não parte para baixaria. É verdade. Entendeu? Ela sempre esteve ali do lado do presidente, você não vê um vacilo dela. Entendeu? Sempre teve... Então, aí, inclusive, eles quiseram fazer eu apagar o vídeo.
O começo do vídeo que tinha sido feito. Um vídeo que eu tinha feito, na verdade, foi uma live no Movimento Avança Brasil. Tava na Quando live. o cara pegou o celular, que ele tomou o celular da minha mão, desligou, mas só que ficou salvo no Facebook. E viralizou, né? Pegaram outros ativistas estavam lá também, né? Aí o Lucinha Ramiro, tinha um pessoal lá que gravou ela dançando, né? Dançando Letícia lá, colocando o dedinho pra cima, ela com outras deputadas lá, entendeu? É totalmente sem noção, né? Infelizmente foi uma mulher muito bem votada em São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. Mas na onda do nosso querido presidente, me desculpe, ela não tem a capacidade, não a conheço, não tenho nada contra, mas pela índole, pelo que ela mostrou ser, ela não tinha capacidade para ter a quantidade de votos que teve. Tanto é que as eleições agora estão para provar aí, viu, galera? Os caras já estão correndo, fulano que foi deputado federal vai ficar como vereador no Rio. Porque não tem coragem. O outro foi embora para fora, o teu primo lá, o seu amigo calcinha apertada. Isola. Vazou. O cara que ia ser presidente da República agora foi embora. Não quer mais nada com a política. Agora me conta uma coisa. Como surgiu o conservadorismo na sua vida, meu irmão? Na verdade, Aderbal, as pessoas têm que ter a consciência de que o cristão ele já nasce conservador. É verdade. Tá? Se você é cristão... Filho de um pai e de uma mãe... Isso. E tem a ideologia socialista na sua cabeça, eu sinto muito, você não é cristão. Tá? Porque, infelizmente, as pessoas são enganadas. Porque o Deus do socialista, do comunista, do progressista, como eles estão chamando agora, eles vêm tentando se adaptar para poder enganar pessoas. Fica mais fácil de mentir. Isso, entendeu? O Deus deles é o Estado. Tá? Tanto que você está vendo o que está acontecendo nos outros países, na França, no Chile, aqui no Brasil, aquele vereador que, graças a Deus, foi cassado, vai até ser recebido pelo Papa, né? Não sei porquê, entendeu? Desrespeitando a igreja. A igreja, entendeu? Todas as religiões, eu digo todas. Eu sou cristão, eu costumo dizer, Aderbal, eu sou cristão acima de tudo, eu sou de origem católica, bom demais. Mas eu sou kardecista. Bom eu faço questão de falar... Nós somos católicos também. Então, mas todos convergem, tá, para um único, digamos assim, um único mestre, que é Jesus. Tá? Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e falar de uma proposta que está dentro desse assunto, que é a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. Não, isso é fantástico. Existia, foi tirado e tem que voltar. Nós vamos falar sobre isso, que eu quero agora, dentro do conservadorismo, eu quero saber como você encontrou, como é que nasceu o movimento Avança Brasil, que é um sucesso. Aí nós vamos chegar à questão que eu quero, não perca esse raciocínio, mais para frente nós vamos falar do ensino religioso nas escolas. Isso. Tá bom? Então, mas o conservadorismo, as pessoas têm que tomar a consciência que elas são, sendo cristãs, elas são conservadoras. Se elas respeitam Deus, se elas gostam do Brasil, e respeita a família, pai, mãe, a nossa casa, nossos pilares, e respeita a família, né? Pai, mãe, você gosta desse núcleo, entendeu? Você é um conservador. É verdade. Você, não, mas eu não gosto do Bolsonaro. Não tem nada a ver o Bolsonaro com isso, entendeu? Quando eu estava até... pode falar aqui que você votou no PT? Aqui. Claro! Já tive sarampo. Mas já foi uma vez. Catapora, sarampo só dá uma vez. Pode falar. Então, é uma coisa que nós tínhamos em comum. Nós acreditamos no Lula uma época, que o Lula pudesse fazer alguma coisa diferente pelo Brasil. Até certo ponto ele porque fez. ele pregava isso, né, irmão? A esquerda pregava. Quem é que não lembra show corrupção? Né? O jeito... Eu lendo uma propaganda, gente... Fecha aqui. Fecha aqui que eu vou interpretar agora. Bota exclusivo que dá trabalho para fazer, galera. Isso. Tinha uma propaganda do PT que dizia assim, uma moça saía de uma balada, uma festa, né? Ela entrava num táxi, ela estava chovendo, ela olhava assim pela janela assim, e olha, havia uma marquise com uma família. E ela dizia assim, e aí vinha aquela voz assim por trás, se isso incomoda você, você tem um coração PT. Eu lembro disso. Lembra disso? Então, na frase, eu não lembro da propaganda, mas a frase, que eles fizeram várias propagandas e vinha essa frase no final. Mas a gente sabe muito bem que por onde o socialismo passa, gente, o comunismo ou o progressismo, eles aumentam a quantidade de pobres. Teve aquela parlamentar colombiana que falou isso. Eles gostam tanto de pobre que eles aumentam a quantidade de pobre. Não, e tá aí, Argentina, Bolívia, tudo para provar isso aqui que o meu amigo Joaquim está falando aqui.
toda a nossa América Latina está infestada da pobreza. Inclusive, o da argumento que eu esquerda. uso, eu não perco tempo, eu gosto de sacanear mesmo a petralhada, tá? Porque não adianta. Eu falei aqui que é teu hobby, pô. Então, agora, quando a gente vê aquela pessoa, esses dias eu encontrei um cidadão, ele estava pé da vida porque ele tem uma deficiência e no plano do Bolsonaro agora teve uma mudança, ele ganhava 2.200 passou a ganhar 1.600. Eu digo, o senhor está todo cheio de... Está coberto de razão por estar reclamando. Agora o senhor tem que ver, o senhor está pensando no senhor. Agora vamos dar um panorama geral para ver. Um panorama geral, o que acontece? O senhor conhece algum... O senhor está falando que não vai votar no Bolsonaro por causa disso, né? Mas quem é que se apresenta aí, além do Bolsonaro? O senhor tem que ver isso aí. Tá? O senhor tem que pegar... quem é que não conhece um venezuelano? O venezuelano está no Brasil todo. Né? Pergunte para ele o que ele está fazendo no Brasil. Gente, o cara saiu, deixou a cidade dele para comer. A família, para não morrer de fome. Para comer. Tá? Eu conhecia, Débora, tem muita gente pobre, mas esses dias eu conheci na casa de uma amiga, a Ada, que mora ali na Vila Planalto. A gente, na época da pandemia, que estava tendo aquelas manifestações, e a gente cansado de comer na rua, assim, porque não podia parar no restaurante, né? Aí liguei para ela, Ada, arruma uns pratos aí que a gente está cansado, vamos aí. Aí fomos para casa dela, sentamos. Chegou lá, tinha um cidadão limpando os ar-condicionados dela. Ele estava bem, tinha um carrinho, uma picapezinha e tal. O cidadão é engenheiro. Olha aí. Morava numa casinha tipo Lago Sul, tinha um carrão, ele tinha o carro dele, a esposa dele tinha um carro. Na Venezuela. Na Venezuela. Tá? Classe média alta. E hoje está, graças a Deus, que encontrou... Limpando o ar-condicionado Limpando o ar-condicionado. Entendeu? Agora imagine vocês então que vai estar assistindo aí, tá? Se você tem uma casa própria, você tem que deixar a sua casa para poder comer, fugir para algum lugar. Detalhe, hein? A América Latina está toda cercada aqui, você vai para onde? Vai atravessar o oceano, vai para Portugal, vamos para onde? Você pode não gostar do Bolsonaro, Derbal, mas o que se apresenta aí é bem pior. E detalhe, aquelas pessoas que dizem, não, mas a gente vai criar um socialismo diferente. Lula já falou. Ele recentemente viralizou um vídeo dele, ele diz assim, estão dizendo que eu fiquei mais radical. Estão dizendo, companheiro, que eu fiquei mais radical. É igualzinho. Eu não fiquei radical. Maduro. Eu fiquei mais maduro. E ele repete, eu fiquei mais maduro. Vagabundo. Como quem diz assim, se é que você me entende. Vocês entenderam? Se o Lula condenasse o que está acontecendo aqui na Venezuela, era uma coisa. Agora ele não condena, gente. Ele quer aquele... Quando ele fala, Derbal, que você não tem que ter uma televisão, você tem 2 televisões, você tem que ter só uma. E o cara mora numa casa de 20 mil reais. Não, e vai para um comício com um relógio de não sei quantos milhões. 100 mil reais. É um absurdo um negócio desse. Galera, esse papo gostoso com o Joaquim Gomes aqui. E levando para você informações maravilhosas que até concordo que eu não sabia. Então, anote aí já essa primeira dica. Colheita Amarga, um filme que vale a pena você assistir. Eu costumo indicar sempre para o pessoal assistir Brasil Paralelo. Tem um documentário chamado 1964, que conta muito a história desses esquerdopata, psicopata. E se você parar para analisar, foi indicado aqui pelo Marcelo, e, cara, conta a história... E tudo que você está vendo hoje foi plantado há muito tempo atrás. É a tática das tesouras, né? Não é, cara? E, cara, 2 coisas me marcaram muito quando eu assisti esse documentário. Uma foi que a principal slogan deles é a mentira. Eles mentem muito para te convencer. E a segunda coisa que marcou muito, cara, foi assim. Perguntaram para um comunista, Brasil entrar em guerra com a Rússia, de que lado você lutaria? E o comunista brasileiro falou que ia lutar a favor da Rússia. Isso aí são pequenos exemplos, galera. Eu costumo falar aqui muito, inclusive, que Che Guevara, aquele Che Guevara que é o herói de muito idiota aí, que usa aquelas camisetas, nem sabe quem foi aquele bandido, morreu com 2 Rolex, um no pulso, outro no bolso. Lula, pregando lá, bonito, lá com relógio. Falei, cadê meu relógio? Eu tinha um relógio bonito, perdi. Ah, mas não fui eu. Mas aqui não tem petisco. Não olha para mim, não olha para mim. Mas olha, Lula vai fazer comício com relógio de 100 mil reais. E vem falar em social. E falar para mim que eu não posso ter 2 TV. E fala das elites, gente. Das e falar para mim que eu não posso ter 2 TV. O cara gente, vocês têm noção. Por melhor que seja,
Vou perguntar, Derbal. Derbal é um empresário aqui de Brasília. Você já tomou um vinho de 10 mil reais? Que isso? Tá uma chapinha de R$ 3 a garrafa. Gente, vocês sabem Tá o louco. gosto de um vinho de 10 mil reais? O Metrópole, né? Inclusive, é um jornal que eu tenho críticas, né? Que é comandado por um cara que está preso, o Luiz Estevam, entendeu? Inclusive, eles usaram um vídeo meu para me criticar e tal, né? O cara foi ver o lixo do Lula. Gente, 10 mil reais. Quanto tempo você, Não, idiota galera, útil, 10 mil levaria reais uma garrafa. uma garrafa? São, Aquele cachaceiro... são 750 ml. Entendeu? Quer dizer, quem é que tem o gosto disso aí? O cara vem falar das elites e tem idiota útil que defende um cara desse. Pelo amor de Deus, tem que ser muito burro. É verdade. Isso a gente fala, galera, não é para chacotar, como diz um baiano amigo meu. Não é para fazer chacota. É para você abrir os olhos. Então, Usa lógica. E não acredite aqui ó, no que a gente está batendo papo, não. A Derbal é um louco, o Joaquim Gomes é outro louco. Dê um Google, meu. Vai lá, bote. O Derbal falou que o Che Guevara foi morto com 2 Rolex. Dê um Google, vai ler, vai se informar. Beleza? E o Movimento Brasil? Como é que surgiu na tua vida? Olha, o Movimento Avança Brasil... Perdão, Movimento Avança Brasil. Ele foi fundado em 2013. Foi pessoas que se tornaram amigas. Eu agradeço o Movimento Avança Brasil. Agora, em novembro, vai fazer 5 anos que eu estou no Movimento Avança Brasil. Quando eu entrei no Movimento Avança Brasil, ele tinha exatamente 1.099.000 pessoas. Eu comecei, não vou dizer, foi você que aumentou. Não, o nosso trabalho em conjunto, eles têm um trabalho, eles organizam manifestações, inclusive 7 de setembro. Gente, você que está assistindo aqui, tem um Pix lá, eles estão fazendo vaquinha para poder pagar trio elétrico e tal. Colocar link, Derbal, que vai ser muito importante, hein, gente? O 7 de setembro, depois a gente aprofunda mais, claro. Entendeu? Vai ser um ponto de inflexão na nossa história dos últimos 100 anos. Tá? A nossa liberdade... E foi como o nosso presidente falou. Isso. Nós vamos para a rua pela última vez, galera. Pela última vez. Depois nós vamos para as eleições. E aí, 2023, nós vamos mudar esse país. Então. Ponto. E o Avança Brasil está fazendo essa vaquinha, quem puder ajudar lá, qualquer valor, tem lá o Pix. Então, mas o Movimento Avança Brasil é um movimento de patriotas, de conservadores, tá? Que me convidou em 2017 para fazer a cobertura de uma ação do Ricardo Roque, do Tomataço. Ele fez. Aí o cidadão, ele tinha mania de jogar tomates, né? Pegava tomates assim, chegava no mercado, pegava naquele lixo. E eu fui cobrir e o pessoal gostou do jeito que eu fiz a cobertura. Da matéria e tal. Da matéria, né? Inclusive tem uma parte lá, gente, que eu acho interessante. Né? Eu costumo dizer, Aderbal, que eu estou pronto para tudo. Tá? Eu estou pronto para conversar, eu estou pronto para discutir, e, se possível, até brigar, sair correndo, ou matar ou morrer. Tá? Principalmente você correndo se Mas nesse dia tem um pessoal que, quando eu comecei a mostrar o Congresso Nacional, que provoca repulsa em algumas pessoas, né? Aí vem uma senhora. Falei, tinha que jogar um míssil e uma bomba nesse local, não sair. Aí eu falei assim, vamos dizer que o nome da mulher seja Dona Ana. Eu falei assim, Dona Ana, eu não gosto desse tipo de provocação, esse tipo de atitude, de pensamento, de atitude, né? de pensamento. Você sabe por quê? Vamos dizer que o que a Fora falou se realizasse. Se tivesse um cara, pegasse um caça lá na base de Anápolis, e jogasse 2 mísseis aqui, explodisse aqui tudinho. Em primeiro lugar, ali no Congresso Nacional, tem uma população que passa ali de 5.000 pessoas ao dia. Ia morrer um monte de gente que não tem nada a ver com isso que os políticos fazem ali dentro. Tá? Em segundo lugar, ia destruir o patrimônio nacional. Quer dizer, depois o dinheiro nosso ia ter que pagar. O dinheiro nosso, o seu dinheiro, ia ter que reconstruir. De novo. Entendeu? E na maioria das vezes não ia atingir os políticos que a senhora... Agora tem um detalhe, tá, Dona Ana? Esse político que veio para cá veio por voto de vocês aí do Brasil todo, tá? E tem um detalhe, eles só estão aqui de terça a quinta-feira. Eles vão para o mesmo estado que a senhora, se é que a senhora me entende. E o que é o máximo dessa informação que o nosso amigo está dando? Você tem um míssil na sua mão. Você tem um título de eleitor. Agora, em 2 de outubro, não é isso? Do primeiro turno, pega esse míssil, vá lá, olhe a caixinha, que é a urna eletrônica, e despeje o teu míssil ali. Você vai, não votando nesses corruptos, você vai estar jogando uma bomba neles. Vote certo,
que você vai estar jogando esse míssil. Fazendo aqui uma analogia. Gostei da analogia. Que o nosso amigo estava falando, né? Complementou. Agora me conta uma coisa. Pré-candidato a uma vaga de deputado distrital. Está preparado? Você, como eu te falou aí, que está preparado para tudo, para correr, para ficar, para brigar? E para ser deputado e defender o Distrito Federal? Adebal, está preparado? Eu te confesso que eu não tinha... esse trabalho que eu desenvolvi durante 2013, 2014 para cá, eu não tinha intenção nenhuma de me candidatar. Mas eu vejo quando as pessoas... o tanto de gente as opções que se apresentam aí, entendeu? Eu comecei a pensar. Tem muita gente que tem um verdadeiro asco da política. Quando verdade. Você fala, pessoas boas, infelizmente, não se candidatam. Esse dia mesmo, eu conversando com um cliente lá em São Sebastião, o Mesquita. O cara, precisa ver a loja do cara. A loja do cara é muito bacana, bem organizada, uns 12 ou 15 funcionários e tal, não sei o quê, conversando com política. Não, mas política, não sei o quê. Eu disse assim. Aí eu falei assim para ele, Mesquita, por que você não se candidata? Você tá doido? Eu vou querer... Eu disse assim, tá vendo? Esse que é o problema. Pessoas boas como você seriam um ótimo administrador. Quando eu vejo você pagar suas contas em dia, né? A sua loja bem organizada, você ter essa quantidade de funcionários, se preocupar com o funcionário. Seria um ótimo político. Na maioria das vezes, gente, é só picareta que vai. Entendeu? Se você for ver o que está hoje aqui no Distrito Federal, é só empresário que não precisa daquilo ali. E outra coisa, né, não precisa mais dinheiro, que é só o poder. Né? Isso. E ele quer ganhar mais dinheiro. O político, para mim, Aderbal, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser uma espécie de sacerdócio, como se fosse um padre, como se fosse um pastor. Ele tem que pensar nas pessoas, tá? Eu não disse assim, em relação a salário, o político tem que ganhar bem. Tirando aqueles excessos, auxílio paletó, auxílio isso, aquilo, outro, entendeu? Ele tem que ganhar bem porque ele precisa sustentar, ele precisa se defender até ter um carro bom, ter uma casa boa para poder até se defender de quem possa atentar com a vida dele, entendeu? Mas na maioria das vezes, como eu já falei, né, o cara quer muito mais. É verdade. Entendeu? É um buraco sem fundo, né? É um buraco sem fundo. Em relação à preparação, o que prepara a gente? É a vontade de querer servir. Porque quando a gente fala em formação, entendeu? Quantos advogados, quantos administradores, quantos empresários que são doutores. Olha o presidente hoje, o Rodrigo Pacheco, né? Um advogado formado, entendeu? Quantas pessoas estão lá dentro que estão em formação que não fazem nada. A gente sabe que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele é formado em administração, entendeu? Mas qual a experiência? Quem acreditaria que um cara como o Bolsonaro pudesse fazer essas coisas maravilhosas? Essa revolução no país, né? Ele teve uma grande ideia de ter as pessoas certas no lugar certo. Entendeu? Quer dizer, é vontade de querer servir. E tem detalhe, viu, gente? O presidente Bolsonaro, eu vou até apanhar por causa disso que eu vou falar aqui agora. Mas você vê o Bolsonaro, quando o Bolsonaro sai de um local que ele entra no meio da galera, gente, eu fico louco. Ele é muito louco. Meu Deus do céu. E ele já foi em muitos lugares. E quando o Bolsonaro diz assim, eu não tenho medo de morrer. Ele fala assim, ele pega a bandeira do Brasil, ele falou isso na posse dele, essa bandeira jamais será vermelha. Pode virar vermelha com o meu sangue. É verdade. São poucas as pessoas na história do mundo, se é que você me entende, que tiveram essa coragem que ele tem. Ele sai, ele abraça o povo, ele fala que ele colocou a vida dele em favor do povo brasileiro. Se é que vocês me estão me entendendo o que eu estou dizendo? São poucas as pessoas que derramaram o sangue pelo povo. Talvez, tá? Vamos dizer que eu estou blasfemando aqui. Ele fala que ele não sabe porque o nome dele tem Messias, que a mãe dele colocou. Entendeu? Eu estou mal comparando, tá, gente? Eu não estou querendo trocar coisa, não, mas são poucas as pessoas que têm a coragem que ele tem. Não, com certeza. Se eu tivesse levado uma facada daquela, eu estava trancado em casa. E o cara, meu amigo, vai que ele vai, não tá nem aí. Não. E, cara, isso é gostoso e reacendeu no povo brasileiro esse tesão pelo Brasil. Eu costumo dizer que eu ia para as manifestações,
Então, vamos entrar nesse tema agora, que o meu amigo aqui também participou de várias delas. Acho que todas. Todas, né? Eu, quando ia para as manifestações e via no final, ou um cara lá que chegava com um material, você quer pintar sua camisa? Bota aqui. Ele pintava a camisa de graça. Ou botava a bandeira perto do trio elétrico para você depositar ali a moedinha para ajudar no petróleo daqueles monstrões lá, daqueles trios elétricos, que tudo é muito caro. E o povo indo lá e contribuindo. E o povo... Eu comprei todas as camisas do Bolsonaro. Quando entrou a pandemia, que obrigaram que eu não usei máscara, mas quando comprei máscara do Brasil nas manifestações, porque eu sabia que por detrás ali tinha uma equipe, tinha uns patriotas trabalhando, se dedicando 24 horas pelaquela missão que era instruir o povo que a gente não pode deixar o comunismo tomar conta da nossa pátria de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Tem uma frase que está rolando na internet que eu acho muito interessante. Nós estamos num ponto fundamental. Ou já ir, ou já era. Ou já era. E você concorda? Não, com certeza. A questão que você falou assim das manifestações, entendeu? Que detalhe, gente. As manifestações patrióticas começaram, tá, antes do presidente Bolsonaro. Quando a gente usa verde e amarelo, para tirar Dilma. Eu quero lembrar vocês que na época do Aécio Neves a gente já usava a camisa do Brasil, entendeu? Quer dizer, os coxinhas, os famosos coxinhas, né? E depois a gente ficou sabendo quem era a fera. Aécio Neves, entendeu? Depois eu tenho até uma fofoca para contar depois. Eu vou te dar um vídeo que as pessoas não sabem, uma coisa de bastidor. Mas então, gente, as manifestações elas foram surgindo assim de maneira espontânea quando a gente percebeu e tomou uma proporção gigantesca, né? O que estava por trás. Eu te confesso, quem me introduziu muito, quem me esclareceu muito, que infelizmente foi para a isentosfera, foi o Kim Kataguiri. O moleque tinha 15, 16 anos, quando ele começou com aquela discussão com o Jean Willis. Ele começou mesmo com o negócio dos 20 centavos em São Paulo, né? Isso. Não pelos 20 centavos. E depois foi crescendo, o MBL tomou uma força no Brasil inteiro. E no meio do caminho eles desvirtuaram. Eu fui um dos colaboradores, de centenas de colaboradores, mas eu estava ali naquele acampamento no final de 2016, 2015, melhor dizendo. Todos os dias eu saio, eu morando em São Sebastião, tá? Eu ia e voltava de manhã, inclusive às vezes 2 vezes por dia, pegava 4 pessoas, levava para minha casa para eles tomarem banho, porque não tinha. Não tinha. Servia um lanche lá, voltava de tarde, fazia a mesma coisa, levava para casa, inclusive eu me separei, eu não vou dizer que o ativismo foi o responsável, mas ajudou. Mas ajudou. Ajudou, porque a minha ex não coisava muito. Mas aí eu fiz questão de ajudar ali, entendeu? Foi ali que eu me tornei realmente um ativista. E você passou a ser uma figurinha premiada no meio desse povo, você fez manifestações junto com Carla Zambelli, com os filhos do Bolsonaro. Conheci a Carla na época, o Eduardo. Com a Bia. Tem um outro bastidor aqui, todo mundo viu aquele vídeo da Benedita da Silva falando em banho de sangue na UNB. Lembra? Foi eu que gravei aquele vídeo. Você gravou? Foi. Eu estava na UNB, na sala, eu não lembro, um anfiteatro que fica... Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Sala Darcy Ribeiro. Entendeu? E eu estava tentando, na época eu estava numa página chamada Corrente do Bem pelo Brasil. E eu gravei e entreguei para o Eduardo. Eu falei, Eduardo, isso aqui é grave. É verdade. Aí eu falei assim, dá conselho de ética? Ele virou assim, não dá conselho de ética, conselho de ética não faz nada. Mas pode deixar. Ele colocou na PGR. Quando ela usa uma frase da Bíblia, dizendo assim, na minha Bíblia está escrito que sem banho de sangue não haverá redenção. Nossa. Gente, ela tá ali estimulando a juventude a derramar o sangue do irmão, em nome de uma ideologia. Ela e o Requião. Sabe o que eu fico pensando, Joaquim? Se fosse ao contrário, se fosse o bolsonarista, um filho ou o próprio presidente falando um negócio desse, o mundo acabava, não acabava? Acabava. É uma loucura, né, meu irmão?
eles fazem, é aquilo que eu te falei, a questão da educação, né? Eles entraram, eu não sei, Aderbal, se você já entrou na UNB. Várias vezes. Várias vezes. E fiquei estarrecido da última vez. Eu, como eu estava te falando, eu sou locutor voluntário na Rádio Canção Nova. E aí eu fui procurado pela mãe de um aluno da UNB que queria que eu ajudasse para finalizar um trabalho, apresentar uma tese. E o rapaz foi lá, me deu um calhamaço de papel e falou, olha, é um jogo, vão ser 4 pessoas narrando o jogo e nós vamos fazer no estúdio da UNB assim, assim, assado e tal, e bola. E tá aqui o script, você estuda aí e vê se você quer fazer. Falei, meu irmão, primeiro eu tenho que ver se eu dou conta. Que o povo acha que eu sou locutor profissional. E eu caí de paraquedas, e um dos motivos que eu estou aqui, eu já te falei, que é culpa do Marcelo, né? Ele falou, vamos, e é você que vai fazer. Aí, Joaquim, acertei com ele, vou fazer. Vou te ajudar, espero te ajudar. Beleza? Beleza. Não, então na UNB, tal dia, tal hora. Beleza. Peguei meu carrinho para um UNB, parei mais ou menos onde ele falou, desci a pé. Quando eu chego na ponta, aí eu ligo para ele, falei, velho, eu estou na UNB, mas isso aqui é um boteco, tem escrito aqui CA de não sei o quê, um boteco, os caras jogando sinuca com garrafa de vodka na parede. Ah, isso aí é o CA de filosofia, não sei o quê. Você pode andar mais para frente e descer. Aí eu entrei lá, velho, tem aqui uma porta toda riscada, escrito não sei o quê do quilômetro. Não, isso aí é outros malucos. Pode ser, até chegar no estúdio. Eu falei, cara, isso aqui não é uma faculdade, isso aqui não é uma universidade, isso aqui é uma zona. Você sabia que botar a polícia ali dentro. Não. Você sabia que a PM não pode entrar ali, não né? Não pode. Não, entendeu? E o incrível, houve um caso de estupro, se eu não me engano, agora há pouco tempo, e aí a TV estava lá filmando, e a menina falou, isso é um absurdo, tem que ter segurança, tem que ter polícia. E escrito na parede atrás da menina, fim da PM. Bicho, eu fico louco. Chama o Batman. Não, pega um livro e dá na cabeça dele. Chama o Chapolin. Quem poderá nos verdade? Então é uma loucura, Joaquim. Cara, o que fizeram... Não, e o consumo de drogas? Não fala Você não. anda ali, você vê as pessoas... Cara, é uma coisa vai no final da tarde, assim, lá na frente do Minhocão, na entrada principal, na parte de trás, assim. Você vê as pessoas fumando, como se a droga fosse liberada no Brasil. Cigarro, como se fosse normal. E outra coisa. Você quer saber por que a imprensa brasileira é do jeito que é? Entendeu? A gente volta no grancismo, tá? E vá lá no UNB e procure o Centro Acadêmico de Comunicação, Nossa. Que é o Centro Acadêmico de Jornalismo. Você vai lá e você vai entender porque a maioria do jornalista são tudo petralha. É verdade. É verdade. Joaquim, meu irmão, olha só, galera, que papo gostoso e tem tanta coisa ainda para falar. Ele tocou aqui numa frase há pouco minuto de informação. E informação é tudo. Você que não tem porque não quer. Hoje em dia está muito fácil. Todo mundo tem um smartphone, tem o tio Google lá, não é isso? Eu acabei de falar aqui, eu não acredito nesse bate-papo furado aqui, ó. 2 amigos estão batendo papo, você coloca lá no Google, Joaquim Gomes, bota lá, Movimento Avança Brasil. Valeu. Ou Joaquim Gomes, direto de Brasília. Ou Joaquim Gomes, direto de Brasília. É o bordão que eu uso. Pois é. E aí, informação é tudo. Você ouve rádio? Ah, com certeza. Eu quero te convidar, Joaquim, a partir de hoje, você perder um pouquinho do seu precioso tempo e ouvir a Rádio Sucesso News FM. 100,5 FM. Em Brasília, uma das melhores rádios. Rapaz, eles têm uma programação muito bacana. Tem sempre um programa que começa às 6 horas da manhã, que eu não perco nunca, que é o do Brunoso. A informação com bom humor. Brunoso, eu conheço. Pois é, o Brunoso é fantástico. Brunoso, para quem não conhece, já fazia aquele Siqueira Júnior, está agora em Brasília como âncora de um programa na TV. E se eu fosse você, não perderia. 6 horas da manhã, 7 horas, está saindo para trabalhar? Sintonize lá. 100,5 FM. Sucesso News, a rádio, que é só sucesso. É um programa que conta o que está acontecendo em Brasília, assuntos até violentos, mas com bom humor. Tem um rapaz, o Francisco Coelho, tem um outro rapaz que se veste de mulher, e eles fazem uma festa. É uma informação com bom humor, muito bacana. Estamos falando aqui de política. Às
8 horas, Celson Bianchi com a política sem bandeira, sem mimimi, sem conversa fiada, sem doutrinação. Às 10 horas acaba Celson Bianchi, você dá um tempinho, começa o Controversando, um programa que é alto astral, com muita música, com muita informação, com interatividade, você pode ligar, participar, é muito bacana. Então, pegue aí agora, vamos, vou esperar de novo, hein? Vocês têm que estar, quando eu começar a falar, galera, já pega o telefone, já põe aí nas câmeras aí, e já aponta pro QR Code, e já começa a navegar, viajar dentro do Instagram da Sucesso News. A Sucesso News também está no YouTube, é fácil demais. youtube.com/Sucesso News. Você acompanha os programas todos. Olha, programa bom para você ir lá participar uma hora, viu? E eu vou dizer uma coisa, a gente precisa, porque o que tem aí, essas duas que tem aí, a da Bandeirante e a da Globo. É verdade. Inclusive, pode malhar? Pode, claro, deve. Não, porque eu gosto. Eu acho Você gosta de perguntar? Não, eu acho que ficaria. Não, é o Dingo, né? O Dingo. Ficaria bonito assim, o Dingo da CBN, né? A gente sabe que é da Globo, né? É verdade. Se quiser repetir, se não vou te comprometer. De jeito nenhum, você diz assim: CBN, a rádio que toca mentiras. Tô falando que o cara é compositor, bicho. Música do Lula Ladrão, dos Dois Patinhos, mas essa agora. Boa. CBN, a rádio que toca mentiras. O jargão deles é notícias, né? Gostei. Muito bom, galera. Então acompanhe a Sucesso News. Mano, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Claro que alguns assuntos que nós vamos abordar agora são assuntos que não é da sua prerrogativa como deputado distrital. Você não vai discutir isso. Um deputado distrital, galera, não vai te dar nada, vai votar leis e projetos, leis que vão para o mundo inteiro. A faixa de pedestre surgiu aqui na Câmara Legislativa, foi para o Brasil, hoje está no mundo. Isso. Saiu daqui da Câmara Legislativa. Então, tem alguns assuntos agora que eu vou abordar com meu amigo, que eu quero a opinião dele. Claro que se você quiser contextualizar, você fique à vontade. Se quiser não se comprometer, não, Derbal, não concordo, fique à vontade. Se não quiser opinar, fique à vontade. São assuntos que a nossa audiência, que o nosso público quer saber. Beleza? E eu vou logo dando no joelho. Apesar que você é cristão, já sei até a tua resposta. O que você me fala do aborto? Aderbal, como eu falei no início, né? Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 35 anos, porque desde muito cedo eu já era contra o aborto, né? A vida tem que ser preservada, tem que ser tirada e colocada por Deus. Único, né? Que logicamente, tira a nossa vida. Logicamente a gente tem que se defender. Eu costumo dizer, mas é questão do armamento e tal, não sei o que. Eu digo, gente, vamos falar também. Então vamos deixar para depois. Que eu quero a sua opinião também, mas então, daqui a pouco. Mas vamos falar do aborto em si. O aborto, a esquerda ela tem como uma bandeira. Tá? Por quê? Porque ela toca na parte, digamos assim, da saúde da mulher e tudo. Mas eu te digo uma coisa, e as mulheres que estiverem me ouvindo me digam se eu tenho razão ou não. Porque logo aparece os especialistas dizendo assim, não, mas você não é mulher. Entendeu? Mas eu conheço, inclusive, essa opinião eu formei, tá? Porque eu sou cristão e conversando com uma mulher, que é a Sarah Winter, que foi feminista, que fez aborto, tá? Ela disse assim, o que acontece? A mulher, geralmente, ela aborta e a esquerda ganha, de certa forma, essa narrativa, falando da parte social, porque não precisa, porque a menina vai fazer assim, assado, entendeu? Porque eles querem tentar tocar as pessoas nesse sentido. Mas eu tenho certeza que a mulher, por mais, vamos usar um termo piriguete que seja, ela nunca pensa, eu quero crer, tá? Que ela nunca pensa dizer assim, hoje eu vou no cabeleireiro, eu vou me arrumar, vou me maquiar, vou comprar uma roupinha bacana, vou sair, vou transar, vou engravidar e vou abortar. Não é combinado. Não é combinado. Geralmente acontece. Infelizmente, digamos assim, os instintos falam mais alto, né? A mulher vai e engravida. E a corda sempre quebra pro lado mais fraco, né? Inclusive, já entrando numa proposta,
Claro, Você claro, te permito, pode ficar à vontade. entendeu? Já falando numa proposta, baseado nisso, e outra coisa que eu vou falar aqui, gente, não é ideia original minha. Eu estou pegando ideias para tornar política pública. Tá? Existem instituições que acolhem mulher. É isso que falta. O que a Sarah Winter me ensinou, que falta acolhimento. A mulher que engravida, ela vai, procura o cara, o cara diz assim, não, será que é meu? Aí o pai já esculhamba, a mãe também já vai para fora da casa. O que precisa ser criado? Essa mulher, ela muitas vezes ela pensa no aborto porque não vê saída. Não vê saída. É verdade. É criar políticas públicas de acolhimento. Nós, conservadores, digamos assim, não abortar é pecado. Mas, gente, vamos acolher essa mulher. É claro. Vamos acolher essa garota. Tem que dar estrutura. Entendeu? Você coloca ela dentro de uma instituição. Dentro dessa instituição, dê um apoio jurídico, chama lá o peão, vem cá, vem aqui, vamos começar aqui. Vamos fazer o exame logo, tá? Fazer um DNA, vamos... Entendeu? Então, aqui, ó, é seu. Vamos levar pro ratinho, é pior. Então, vamos começar a pagar, ou então vai querer por bem ou por mal, tá? Ensina essa moça. Dá uma estrutura para a pessoa. Uma estrutura psicológica, né? Ensina ela não sabe fazer, então vamos pro seu tempo. Digitação, bordado, crochê, alguma coisa. Passou os 9 meses, tá? Logicamente com alimentação, pega a criança, chama o vovô, chama a vovó, e aí? Quer, não entendeu? quer? Geralmente os pais quando vê desmontam, né? Cara. Não, é meu neto, é meu sangue. O vô, vixe Maria, então, tá louco. Mas se não quiser, você não quer, tá certo. Assina aqui, vamos arrumar uma família legal para essa criança. E a filha é grande, viu? É isso que a gente tem que fazer, gente, para poupar a vida. Detalhe, viu? Em 2017, o querido amigo padre Pedro Steppe, que é um padre polonês que infelizmente foi embora do Brasil por ser perseguido, uma instituição dele, se eu não me engano, ali, Jardim Gá, alguma coisa assim, salvou mais de 170 almas, gente. Olha aí que bacana. Isso, uma instituição que recebe... vive de doação. Vive de doações. Se a gente, Joaquim, mas nós vamos criar? Vamos sim. Claro. Quer dizer, o aborto não tem um custo, ele não vai ter que fazer pelo SUS, que eles querem, quer matar, quer assassinar. É verdade. Quantas pessoas não estão sendo mortas ali? Só a despesa da discussão desse tema na Câmara, Senado, e depois ainda vai para o Supremo, já foi bilhões embora. Se pegasse esse dinheiro e guardasse para fazer esse tipo de atendimento, atenderia aí milhões de mães. E foi um negócio muito bacana que você falou, porque eu conversando aqui com Bia, nós descobrimos, eu achava que no Brasil era 400 mil pessoas que estavam na fila de adoção. É mais de 1,5 milhão de casais que não podem engravidar, que querem ter um filho e não conseguem. E você aí fazendo e abortando. Eu sou contra todo tipo de aborto. Todo cristão tem que ter. Cara, existem movimentos, inclusive, que eu acho ridículo. Dentro da doutrina espírita, dentro do catolicismo, mulheres pelo direito a decidir. É ridículo isso. Você é cristão, gente? Acabou. Não diga um negócio desse. Olha, deixa eu falar. Não sei se você vai falar sobre drogas aí. Vamos, daqui a pouco também. Mas é uma das pautas. Se a gente for colocar assim... Item por item, a questão das drogas, a questão do aborto, é tudo coisa satânica. É tudo querendo, Aderbal, acabar com a criação de Deus. Não, é a criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Falou, crescei-vos e multiplicai-vos. E a raiva deles é essa. É uma coisa que eu ouvi de um padre, ele falando, eu achei muito interessante, porque ele tinha sido um dependente químico, né? E ele falando assim que na questão, na hora de loucura, que ele estava na rua, jogado, sujo, todo cagado, todo largado, que ele viu Deus e o diabo conversando. E que o diabo olhou para ele e falou assim, tá vendo aí o que eu fiz com a sua imagem e semelhança? É o que a droga faz, cara. Né? Deixa eu só concluir aqui. Claro. Eu me lembrei de umas coisas que está dentro do aborto. Esse padre, você vê, gente, eu sou espírita, kardecista, sou cristão acima de tudo, tão cristão como qualquer outra pessoa, tá? Mas esse padre, ele era maravilhoso. Inclusive, ele conta uma história muito bacana sobre a questão da aprovação do aborto no Brasil, que foi, inclusive, esse cidadão, ele trabalha hoje com o senador Eduardo Girão, do Ceará, que é Luiz Bassuma. A lei do aborto, em 2007, só não passou por causa desse Luiz Bassuma. Ele fez uma articulação
Tá? Veio uma determinação, uma coisa assim da ONU, passou por uma comissão e foi votado nessa comissão por causa do Luiz Bassuma. Gente, pesquise aí, deputado do PT, tá? Ele articulou e não passou Olha aí. na comissão para ser aprovado. E o Padre Pedro tinha um carinho tão grande, um padre católico, para a gente acabar com esse negócio de porque você é isso, porque você é espírita, você adora isso. Não, nós somos cristãos. É verdade. Foi a maneira que eu escolhi para me aproximar mais do Cristo, mais do bem, entendeu? E o Padre Pedro, ele chegava assim, toda vez que vocês notaram, eu tenho esse lado brincalhão, né? Aí ele falava assim, Joaquim, meu santo amigo espírita! Aí eu chegava assim, e ele cercado daquelas carolas, né? Com o texto na mão, eu falava assim, saravá, pá, saravá, saravá. Ele caía numa gargalhada e a mulherada ficava assim, olhando assim. Lógico, não tem saravá. Brincadeira. Brincadeira, não tem saravá no espiritismo, no né? espiritismo. Mas voltando, assunto sério agora, o Padre Pedro, eu cheguei, Padre Pedro, eu até me emociono quando eu conto essa história. Eu falei assim, por que eles têm tanta ânsia no aborto? Tanta voracidade? Aí Padre Pedro vira assim para mim, Joaquim, é que quando Deus criou o mundo, o Debal, ele falou assim, ele falou que ia mandar salvação. Ele falou que ia mandar a salvação. E diabo ficou louco, ele não sabia. E a salvação veio através do ventre de uma mulher, gente. É fantástico. O nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa que é a bronca, isso são palavras do Padre Pedro, e essa que é a bronca do diabo. E quanto mais crianças são abortadas, é uma oferenda ao diabo, Aderbal. Forte, hein, meu? Muito forte. Isso foi palavras de um Padre Pedro. E se você for ver, voltamos... Vinculando... É a criação. É você destruir a criação de Deus. Fantástico. Nossa Senhora. Um assunto simples que eu ia achar que ele dizia, sou contra, sou a favor. O cara deu uma aula aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a Deixa eu oportunidade. te perguntar uma coisa, meu irmão. A imprensa brasileira é igual ao médico abortista, você não acha? O médico abortista, ele faz juramento de salvar vidas. E depois ele vai lá e começa a fazer aborto. Alguns, claro, não são todos. E a imprensa está no mesmo segmento. Ela jurou ali ser imparcial, dar a notícia com clareza. E hoje a imprensa está simplesmente deturpando a informação, doutrinando as pessoas. Então eu quero que você dê a sua opinião agora sobre a mídia militante. O que acontece é a gente volta para o grancismo, né? A questão da educação, a questão, aquilo que inclusive George Orwell coloca em 1984. Para quem nunca leu, gente, tem um filme, 1984, esse dia eu assisti, né? O Ministério da Verdade. Mais uma indicação, vou anotar. Isso. 1984 tem um filme, tá? Você vai ver que eles estão atuando dessa maneira. Você percebe que hoje quem domina a grande mídia são grandes grupos. Tem, inclusive, o Gustavo Gaia, ele mostrou um vídeo, né, que na época da pandemia, né, os diversos canais que existem, que tem muito mais nos Estados Unidos, as pessoas falavam a mesma frase. E você vê que tem por trás, eu vou até me limitar a falar certas coisas aqui, porque a gente sabe que a censura é grande, entendeu? Por trás tem alguém puxando as cordas, entendeu? E infelizmente essas pessoas se vendem. Agora, você imagina, o Grupo Bandeirante, se diz imprensa livre, democrático, mas o Grupo Bandeirante se une à China Media Group. São chineses, gente. Que liberdade na China existe? Entendeu? Quer dizer, esses dias eu fiz uma live na frente da CNN. A CNN, todo mundo achou maravilhoso quando a CNN veio para o Brasil e tinha gente que criticava, dizendo que CNN é de esquerda aqui, não sei o que. É verdade. E eles começaram a, digamos assim, mijar fora da bacia. E eu fui lá para frente do prédio da CNN, porque eu gosto de fazer muito externa. Eu não sou de estúdio, né? Eu gosto, eu vou falar de assunto, eu vou para frente do local. E eu lembrei que a CNN, ela foi expulsa da Venezuela. É verdade.
tá? Como se essa mídia hoje, ela trabalha para tirar um cara que fala em democracia, em liberdade, que é o presidente Bolsonaro, para colocar um cara que quer controlar a mídia. Vai entender, né? Você, jornalista, você vai ficar desempregado, você, jornalista militante, você, no mínimo, vai ter que puxar o saco de um bandido, de um ladrão, para poder sobreviver. Você não vai poder falar mais a verdade. Mas eu digo para vocês, a verdade é como água, Derbal, ela flui. Ela pode até ser represada durante um tempo, mas uma hora ela arrebenta a represa e ela vai com tudo. E é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que com fura. certeza. O cara pode até segurar o máximo possível, mas a água, ela entra numa parede dessa, ela vai minando, ela... Eles escolheram um momento péssimo, principalmente com isso aqui, ó. Nós temos aqui esse programa para a gente estar falando isso aí. E eu peço, aproveito a oportunidade agora, pedir que você compartilhe se você gostou disso aqui, para poder abrir as mentes, principalmente aquele isentão, entendeu? Não discuta, não perca o seu tempo de discutir com petralha. Batendo boca, entendeu? Com esquerdopata então, na rua. Você pode até morrer, entendeu? Agora converse com aquela pessoa, que nem eu conversei com esse cidadão. Eu disse assim para ele, disse assim, olha, você está pensando no micro, você está pensando no senhor. O senhor tem toda a razão. Claro. Inclusive, agora tem um detalhe, o senhor pode rever isso aí. Vá atrás, mostre que o senhor está prejudicado, entendeu? Que houve uma perda, né? Ele teve uma perda porque ele tinha passou de 2.200, quem está assistindo agora, volte e assiste o que foi que eu falei, uma discussão com o cidadão, mas veja o que eles estão... o que é a verdade, o que é plantando, né? É verdade. Eles estão plantando, quer dizer, eles vão ser perseguidos. Quantas? Tem inclusive uma instituição, como é que chama, gente? Eu esqueci agora, que ele fez um levantamento de quantos jornalistas morreram, quantos estão presos hoje na Venezuela. Você acha que vai poder continuar falando se isso for implantado no Brasil? Vai acabar com tudo. Gente, que papo gostoso. Olha só, se você quer saber mais, fácil demais, cara. @Patriota de Brasília. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram, tem muita coisa boa lá. E tem também a outra página, Movimento Avança Brasil. Entre em tudo, meu irmão, vai lá, se informe. Eu estou quase que diariamente fazendo lives daqui, para aparecer um assunto, eu gosto de trazer opinião. Não, bom demais. Eu não gosto de fazer vídeo, de fazer live, quando tem muita gente fazendo. Quando eu tenho uma opinião em cima daquela situação, eu faço o vídeo. Bacana. Né? Eu sempre... É engraçado que a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, a sua grande maioria. Né? E é bacana porque, tipo assim, gente, vocês já me viram várias vezes aqui falar o nome de Deus. O que me sustenta, tá? O que me sustenta é a fé nele. O Brasil, Aderbal, é o coração do mundo, a pátria do evangelho. É verdade. Tá? Eu tenho a fé muito grande que Deus não vai deixar cair nas mãos erradas, na mão do mal aqui. Capitaneada pelo nosso presidente Bolsonaro, que foi o homem correto na hora certa. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Aderbal. Claro. Você tem em mente alguém que possa substituir o Bolsonaro? Por exemplo, o Bolsonaro caiu, quem é que substitui ele nesse momento? Que tem o peito, que tem o couro que ele tem? Ninguém. Eu costumo falar que desde o dia 1º, quando o Bolsonaro assumiu, eles começaram a testar nomes. Botaram o Luciano Huck, botaram o Datena, botaram não sei o quê. Mas assim, botava de manhã, meio-dia parecia um podre, à tarde o cara estava humilhado. Luciano Huck foi dizer que é contra o armamento. Aí sai na rua com 6 seguranças até de metralhadora. Aí é cômodo eu ser contra a lei do desarmamento. O Datena, não precisa nem falar, o cara fala de besteira de manhã, fala outra tarde. Eu costumo dizer, galera, que se o 9 Dedos tivesse a oposição do PT, ele não ficaria no governo uma hora. Não ficaria, não. Porque o PT ele sabe fazer não. Ele inventa uma oposição. Porque 99% do que eles falam, porque está na cartilha deles, é na cartilha do comunismo. A mentira. É a bandeira principal dele. O que você acha? É ou não é? Você que eu já tive um pouquinho lá, mas meu sarampo durou pouco tempo. Ele ficou com catapora mais tempo. Você ficou no PT um tempo. Não. Eu tipo assim, eu votei no PT, eu fiz campanha pro Lula, gente. Na época que era aquela militância voluntária. Honesta,
que não recebia nada, pelo contrário. E não fumava maconha. Não, também não. Eu tomava umas cajibrinas na época, até isso eu parei. Mas eu fui naquela conversa, naquele canto da sereia, né? Daquilo que a gente falou, da propaganda, da conversa show corrupção, entendeu? A minha casa... E ele acreditou, não tinha um quadro isso. desse de um cara, e ele acreditou, eu também acreditei. Entendeu? E achava que ia ser diferente, né? Sabe, entrando nisso, Aderval, o Lula, ele teve sorte, né? Que ele pegou o mundo, né, numa época boa, das commodities, tudinho. Gente, aí... Cara, eu nem falo o mundo, eu falo o Brasil, uma moeda forte que o Fernando Henrique... Não foi nem Fernando Henrique, foi Collor, um real, abriu o Brasil. Gente, isso aqui, que hoje todo mundo tem, carro importado, telefone barato, só temos porque foi o Collor. Derval, você está entendendo o Collor? Não, na época eu era até anti-Collor. Pelo contrário. Fora Collor. Fora Collor. Eu fui também defensor do Nove Dedos e não votei no Collor. Mas se não fosse ele para abrir, plantar moeda forte, foi tão forte que botou o primeiro comunista lá, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Aí o Lula, quer dizer, foi assim, galera, ó, para você que é novinho, que não sabe um pouquinho da história, eu vou resumir para ficar fácil para você. Collor foi lá, pegou a sementinha e pôs na terra. Aí o Fernando Henrique, que estava fazendo nada, botou uma aguinha. Aí o Lula veio e começou a comer as frutas da árvore. Simples assim. Agora, você sabe que veio o pensamento esses dias? Vocês já imaginaram, gente? O presidente Bolsonaro está 3 anos e meio, né? 3 anos e 8 meses, né? Agora. Ele pega uma oposição terrível, os meios de comunicação massacrando, tá? Pega uma pandemia, foi terrível. Uma máquina pública emperrada e uma guerra. Isso, e uma guerra. Agora, imagine se Bolsonaro tivesse sido presidente no local de Lula. Nossa. Como que nós estaríamos hoje? Bem demais. Bilionário. Nós estaríamos entre China e Estados Unidos. Seria um bilionário. Entendeu? Potência. Porque Potência, não teria roubalheira. Não teria. O PT era para ter se perpetuado, era para ter virado os reis no Brasil. Infelizmente, a ganância, gente, a enganação, a roubalheira, está no DNA deles. É verdade. Entendeu? Aquela coisa. O Lula mesmo falou, inclusive, que não tem mais petista para segurar a bandeira de graça, não. É verdade. Entendeu? Tanto que eles conseguiram. Não, e 30 reais e um pouco de mortadela não está dando também. Os caras querem 50. É 50 e às vezes não vai. E lá no Piauí, apareceu algumas imagens que foram duplicadas, fizeram aqueles efeitos especiais, mas foi prefeitos do interior que levaram as pessoas. Eles ônibus pago. Eu fui testemunha aqui, infelizmente eu não parei no dia do flagrante, porque eu tinha um horário que eu sou representante, eu estava indo para Formosa. Ia ter uma manifestação aqui em Brasília e tinha um assentamento, uma invasão ali na estrada de Formosa. Tinha 2 ônibus. Olha como é que eles olha como é que é o modus operandi. Eles vêm sem terra, criam essa ilusão, não, vamos invadir e tal. Engraçado que eles só invadem terra produtiva. Terra boa, claro. Eles não querem... Desbravão cerrado. Não, então, mas aí eles criam esses bolsões de miséria prometendo, não, nós somos em terra, vamos lutar, não sei o quê. E eles vão lá, quando precisam dessas pessoas, eles vão lá, dão os 30 conto e o sanduíche de mortadela. E os caras estão ali à toa mesmo, então, vai. Eu já entrei em manifestação do PT aqui, que você olhava na cara das pessoas, conversava com elas, inclusive eles policiavam o tempo todo. Eu fui numa manifestação aqui, inclusive quando a minha cara não era muito conhecida, foi naquela manifestação que era para aceitar o Lula como candidato. O Lula já estava, mas eles fizeram eles trouxeram encheram Brasília desse pessoal, eu peguei e fui no meio. Inclusive, quando eles faziam a caminhada, eles colocavam as filas, o meio estava oco e as filas... Mas as laterais tudo lotado. A foto ficava linda. Ficava linda, né? Então, mas você chegava perto dessas pessoas, olhava na cara dela e via que as pessoas que não estavam nem... Sabia o que eu estou fazendo aqui. Não sabia o que estava fazendo lá. Só corroborando com o que você está falando, eu cheguei em umas 2 manifestações dessa do PT por curiosidade, porque a minha loja aqui era na Asa Norte e era na esplanada dos ministérios. Uma vez eu cheguei a ver um caminhão distribuindo bandeira, camiseta e boné. Um caminhão, baú fechado.
Na outra vez eu desci do carro, falei, cara, eu vou andar para ver o nível. Cara, maconha, cachaça, o pau rolando. Foi no dia que incendiaram aquele ministério, não sei se você lembra. 27 de maio de 2017. Incendiaram o ministério. E o tal do jornalista esquerdopata ainda vai abrir a boca e dizer que são manifestações democráticas. E o do presidente Bolsonaro são antidemocráticas. Gente, eu toquei no ponto aqui que o Fernando Henrique, o Collor pegou a sementinha, o Fernando Henrique jogou água, a árvore cresceu, o Lula só comeu as frutas, para entrar num outro assunto. O agronegócio merece a sua atenção, porque nós temos aqui ao redor de Brasília um cinturão verde. Eu quero saber de você. Fiquei sabendo que você é igual o Lula lá, diz que vai acabar com o agronegócio. Como é que é essa história? O que é isso, companheiro? Tá me estranhando. Me conte essa história aí, Joaquim. Por coincidência aqui, Adeba, deu calor, galera. Ele vai tirar a camisa. Não, aqui, ó. Só para mostrar aqui, ó. O agro defende a reforma. É Agro Brasil. Bacana. Essa camisa aqui, eu sou vizinho ali do PADEF, que é uma área de assentamento de pessoas que vieram para cá em 1977. Olha como a informação é importante, né? Eu vou fazer uma merchan aqui para os nossos amigos do Brasil Paralelo. Legal, né? bom demais. Em 2019, eu sempre defendi o agro, tá? Até porque aí pergunta assim, Joaquim, você tem terra? Você tem terra, fazenda onde? Não, mas eu como. Eu dependo dessas pessoas. Você depende da terra. Dependo da terra. Das todo pessoas mundo que plantam. Se você está em pé hoje, porque você... E olha que história interessante, gente. Para quem não sabia que era... Eu sou ignorante, mas eu sou um eterno, digamos assim, uma pessoa que quer aprender, que quer absorver, que quer se instruir, né? Quando eu ganhei essa camisa aqui, Adeba, foi no último, antes da pandemia, foi o último Agro Brasília que teve. Teve esse ano, agora em maio, né? Isso foi lindo. Isso. Tinha um campo de girassol. Todo cara, ano nós fazem. não fomos, cara. Todo ano eles fazem. Olha, eu recomendo. Eu praticamente passo a semana indo lá. Bacana. Entendeu? Porque é muito bacana. Mas nesse dia, estava tendo teve um evento lá e eu vi umas pessoas paparicando um determinado cidadão. Né? E eu fiquei olhando aquilo, eu disse, quem é esse aí? Eu disse, ele foi o ministro da Agricultura na época do regime militar. Aí eu falei assim, mais um político? Aí eu peguei mas gravei a situação, até tirei uma fotografia, porque o pessoal chamou todo mundo que estava com a camisa para tirar fotografia com ele. Quando foi um belo dia, eu estava assistindo aquele documentário Cortina de Fumaça do Brasil Paralelo. Quem aparece? O velhinho que estava sendo paparicado, que eu não dei a mínima para ele. Cara, olha aí. O doutor Alisson Paulinelli, gente. Que bacana, hein? Se você come hoje, é graças a esse cidadão. Tá? Porque ele trouxe... O que foi que aconteceu? O Brasil, na época do regime militar, ele importava comida. Nós, com esse tanto de terra que nós temos, nós comprávamos, olha o absurdo. De fora, é verdade. Comida de fora. Doutor Alisson Paulinelli, ele tinha 35 anos na época, tá? Olha aí. É por isso que ainda está vivo ainda. Ainda está vivo, é. Olha como foi importante essa parte bacana do regime militar. Eles deram carta branca para esse cidadão, tá? Ele espalhou pelo mundo mais de 3 mil técnicos para aprender tecnologias e trazer para o Brasil. Tanto que aqui nós temos o Cinturão Verde, para quem não conhece. Brasília, acha que Brasília é só política. É só capital de concreto? Isso. Se você der um Google, pegar um mapa daqui, você vai ser um monte de moedinha. Um monte de... Como é que chama aquele sistema de irrigação? Os pivôs. Os pivôs. Nós temos aqui... E a terra ruim, viu, gente? O impacto ambiental é muito pouco. É poupado, 30% do cerrado natural, principalmente as margens. E essa tecnologia foi inventada do Alisson Paulinelli. Detalhe. Né? Depois que eu descobri, eu digo, nossa, gente, como eu sou bobo. Eu tive do lado perdi do uma homem oportunidade. Não, mas aí, era sumidade no assunto. Isso. Aí quando fui, agora no início de maio, mais ou menos, maio ou junho, teve uma festa na casa de um amigo da Bia, que lançando uma candidatura, esqueci o nome do rapaz, ali no Lago Sul. Quando eu olho, doutor Alisson Paulinelli sentado. Olha só. Cara, Deus te dando a segunda oportunidade. Literalmente caí de joelhos na frente dele, fiz reverência. Por causa da importância que esse cara tem. Esse cara era para as criancinhas no aprendizado saber o nome dele. Na pré-escola, é verdade. Eu até peço ao presidente Bolsonaro que dê medalha, faça homenagem. Faça menção honrosa. Faça menção honrosa enquanto ele em vida tiver, faça um filme da vida dele.
Entendeu? Merece. Assim como foi feito do Divaldo. O Divaldo Franco é engraçado, né? Eles fizeram a vida... Eu não vi. Não, tem um filme do Divaldo. Né? O que o Divaldo insiste em não morrer. Ele tá com 92 anos, tá ali, né? Não vai não, tá, Divaldo? Brincadeira. Mas fizeram... geralmente as homenagens são póstumas, né? Os filmes, tudinho, é verdade. né? Mas seria interessante... Trabalho mais morto do que vivo. Entendeu? Mas se pudesse fazer com ele em vida... Gente, assistam o especial do Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça, para você. Você come hoje, tá? Por causa desse cidadão. E ele falou assim, Joaquim... ele é muito humilde, ele me recebia muito bem, assim, com uma simpatia. Tava ele, a esposa, né? Ele falou assim, não, eu fui apenas um sanfoneiro que toquei a música certa na época certa. Olha né? só. Gente, 5 de cada 7 pratos servidos no mundo, 5 são responsabilidade desse cidadão, entendeu? Da agricultura brasileira, digamos assim. Aí vem dois loucos, tal do Boulos, que nunca pregou um prego na barra de sabão, e o outro animal, que só tem nome de peixe, devia estar dentro da água, falar merda, dizer que vai acabar com o agro no país. Cara, que absurdo. Mas aí a gente volta volta para o mesmo ponto. Né? O comunismo é o quê? É desgraça, destruição, é miséria, é droga. Eu gostaria de falar também sobre esse assunto também. Claro. Mas é justamente isso, gente. Como é que a gente consegue alimentar não só os brasileiros, mas o mundo, se não fosse o agro? Gente, detalhe, se você acha que o agronegócio destrói, nós temos no Brasil em torno de 16% só das terras. O resto é reserva de índio, é reserva daquilo, é APA, é isso. E eles vivem querendo aumentar. Inclusive, esse marco legal que eles estão querendo votar, que o Bolsonaro briga tanto com eles, entendeu? Vai comprometer a segurança alimentar não só do brasileiro. Eles estão querendo, inclusive, pegar terras que já estão e querem devolver, tirar. Tem um detalhe também, a questão de reserva. Você conhece a história dos Parecis no Mato Grosso? Não. Conta pra gente. Não, olha, eu conto porque eu presenciei. Um chefe estava no gabinete do então senador José Medeiros. E esse chefe dessa etnia Parecis do Mato Grosso, ele estava desesperado. Gente, olha como é que é a esquerda, né? Esses órgãos que vive tendo treta com o presidente, como o IBAMA. O chefe, o índio são nossos irmãos. Tá? Quem é que não tem um sangue indígena? Eu tenho, a minha bisavó era indígena. A minha avó é índia. Cara, a pelezinha morena. Entendeu? Quem é que não tem? É português, espanhol, índio. Entendeu? São nossos irmãos. Eles merecem evoluir com qualquer outra pessoa. O que aconteceu lá no Mato Grosso? Os Parecis chegaram com aquele tanto de terra, pegaram 2% da terra, chegaram com os vizinhos, com os agricultores, e disseram assim, olha, a gente quer plantar aqui. Como é que faz? Nós não temos máquina, não temos tecnologia, nós não temos semente. Aí o agricultor falava assim, não, você quer plantar? Então a gente vai te empresta. Mas aí a gente divide na época da colheita, né? Soja, você sabe que soja é um negócio de lá, né? E assim foi feito. Eles pagaram a dívida, reinvestiram e foram comprando equipamento, foram contratando gente, foram se especializando. Foram crescendo. Entendeu? Foram crescendo. Ele estava aqui nesse dia porque o IBAMA tinha embargado querendo confiscar uma colheita de soja no valor de 3 milhões de reais. Não. Ele queria queimar as máquinas. Olha aí. Queria queimar, entendeu? E eles estavam desesperados. Gente, 2%, talvez seja 4%. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, o tanto de terra que tem, os índios querem. Não, inclusive, quando o chefe, ele estava com aquele cordãozão, mas ele estava com uma camisa do Dalina. É mesmo? Ele estava com uma camisa do ele estava com o chinelão franciscano no pé, fica hospedado no Meliá, entendeu? Quer dizer, querem plantar, querem evoluir como todos. Como povo, como gente. E eles não querem deixar, eles querem deixar o índio escravo, peladinho, como se fosse assim, um bichinho num zoológico. É verdade. Pelado, entrando no pra meio da mata, cara de fora. Passando fome. Pra vir Macron, Capri, falava. Leonardo DiCaprio fala merda. O próprio americano não quer que a agricultura brasileira evolua.
Por causa da concorrência. É verdade. Gente, que papo gostoso. O Homem Enciclopédia sabe tudo. Eu aqui, ó, 1h23 minutos, 33 minutos Já de tem programa. Tudo isso, rapaz. Nesse papo que parece que começou agora. Eu quero fazer uma pergunta para você, sabendo que você não vai saber responder. Eu sei que você não vai responder. Vamos Você tentar, sabe né? por quê 7 por 7? Não, eu não sei. Agora eu não sei. Sabia que você não sabia. Ah, é 14. Não. Parece O aquela piada. outro falou, não. A Bia. É ruim de matemática. 7 vezes 7 é 49. Parece aquele A Bia quis, acertou. 7 por 7, porra, na matemática, é multiplicação. 7 por 7 é 49. A Bia acertou. Brincadeiras à parte, é porque nós extraímos isso de uma passagem bíblica. Olha, Quantas legal. vezes te devo perdoar? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. Para a gente não plagiar, a gente pegou só 7 por 7, então botamos 70 vezes 7. Por quê? O perdão tem que ser eterno e sempre. E o 7 por 7 é o bate-papo que nunca acaba. Então, não acabou ainda tem mais 2 perguntas para você. Quero que o nosso programa já está indo para 1h34 de programa, para não cansar, porque o assunto é muito bom, e para deixar você com gostinho de quero mais e cobrar nos comentários aqui, ó, traga o Joaquim Gomes 2, 3, 4, faça a pergunta, deixa aqui com a gente, que a gente vai convidá-lo quando já tiver o número, quando já puder falar de eleição, quando já puder falar de projetos, eu quero trazê-lo aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto. Agora, para ser mais sucinto, eu quero fazer para você uma pergunta sobre drogas, o que você acha. Depois nós vamos caminhando para o nosso final. Tem mais umas 3 perguntas para você. Fique à vontade. O que você acha? O que a gente deve fazer com esse tema tão polêmico que são as drogas? Olha, uma vez eu estava vendo um debate do João Willis com o deputado... O namorado da Flávia Fátima Bernardes, o Gadelha? Era opiniões diferentes. Era o que foi secretário de Cultura. Eu esqueço. É um dos caras que mais entende de drogas no Brasil. Um dos caras que mais entende, que luta contra... Inclusive, eu fui numa manifestação. Ele falou o seguinte: você sabe onde se consome mais cocaína em Brasília? No Brasil? Em Brasília? Não. É na Asa Norte. Olha aí. Como é que uma área nobre. Como é que você sabe, Joaquim? Gente, a polícia, ela tem um método. Ela pega a água do esgoto, entendeu? Através da urina. Não sabia disso. Cara, é incrível. E mede. Ele falou assim, ele mede. Primeiro lugar, Asa Norte. Segundo lugar, Guará. Olha aí. Entendeu? Eles pegam a água do esgoto e vê a quantidade por microgramas. Pela urina faz o exame, descobre. Então, não. Só que a água do esgoto já vem com várias. Com a quantidade. Gente, como é que é o nome? Eu estou agoniado aqui. Depois eu vou lembrar. Pesquisa aí para mim. Ministro da Cultura. É um seu... Nossa. E qual governo que foi? Foi agora recentemente. Foi antes daquele cidadão que fez aquela bobagem lá do... Não, era ministro da Cidadania do governo. Mas aí ele... A cidadania é o Onyx Lorenzoni? Não, mas foi antes. Ah, tá. Bem antes. Então, bem antes. Mas aí ele falou o seguinte, ele disse assim, gente, houve uma época no mundo que as drogas eram liberadas, as pessoas descobrindo. Quando a sociedade viu que eram perigosas, começaram a proibir. A questão do ópio, né? Que o ópio, inclusive, se transformou em anestesia, se medicamento. Em medicamento, até para câncer, né? Que é uma droga que, infelizmente, tem gente que usa, que se vicia, entendeu? Era tudo liberado. Aí a sociedade veio tirando essas drogas, né? E a droga em si, ela causa dependência. O álcool é uma droga, né? Tem gente, inclusive, que diz assim, mas e o álcool? O álcool, só que tem uma diferença, né? Já começa por aí. Vamos liberar maconha. Eles querem fazer uma comparação com o álcool. O álcool, o cara que bebe álcool, ele vai beber mais álcool, entendeu? Ele começa a beber... olha como é que são as coisas. A pessoa já nasce com aquela tendência
a ser alcoólatra ou a usar qualquer tipo de substância, né? Os gatilhos são a gente, quando é criança, quando o pai deixa a gente no Natal tomar uma taça de vinho e no Réveillon tomar uma cidra, um champanhe, alguma coisa assim. E o que passa a ser, resumindo, uma vez por ano, vai uma vez, aí deixa, é aniversário dele, completou 14 anos, 15 anos, deixa, mas vai diminuindo a frequência, né? Estou falando do álcool, mas é assim como qualquer droga. Aí vamos dizer assim, mas a maconha é uma coisa natural, não sei onde é liberado, não sei o local é liberado, entendeu? Mas só que tem um detalhe, eu sou do Pará, nós temos uma casa no interior, no interiorzinho chamado Quatipuru. A gente vai lá, desde 79, 80, eu lembro que a gente já tinha casa lá. E eu lembro que a gente saiu pro Mangue, e lá, digamos assim, existe uma certa cultura do cara que enfrenta, quem vai pro Mangue, infelizmente, encara um serviço barra pesada. Pesadíssimo. O cara, daqui a pouco, isso não é natural, não é normal, um deles bolou um charuto dessa grossura, gente, uma moeda de mais de 50 centavos, quase de R$1. É mesmo? Quer dizer, o cara, para satisfazer ele, aquele charuto enorme de maconha. Caraca. Lógico que ele não tem, ele deve plantar ali lá pelo meio, ele fez aquilo ali, entendeu? Mas aí o que acontece aqui? O cara a droga, ela começa a sofrer uma certa resistência, assim como o álcool, o cara começa a consumir mais. Só que aí o cara não vai ter dinheiro para comprar aquela quantidade de maconha. Entendeu? Como o cara não tem para consumir a quantidade grande de bebida. Isso, então. Aí vai para cocaína, vai para os mais pesados e aí que se acaba. Entendeu? Verdade. Chegando ao crack, chegando ao fundo do poço. Aí as pessoas, sobre a questão da legalização. Mas se legalizar, fica melhor, porque vamos dizer que a Souza Cruz, que eu fiquei sabendo, inclusive, que ela já tem até a estrutura, tá? A Souza Cruz, ela faça um cigarro, uma carteira de baseado com 10 baseados. Venda na padaria do seu bairro a R$30. É um preço até mais ou menos, né? Tá lá, 10%, 20%, 15% para o governo. Imposto e tal. Né? R$30. Você acha mesmo que o traficante não vai ter os mesmos 10 baseados vendendo por 20 ou 15 reais? Aumentar a concorrência só. Joaquim, você fala isso baseada em quê? Gente, nós somos vizinhos dos maiores produtores de maconha e cocaína do planeta. Tá? E detalhe, como é que eu provo isso? Com certeza, nós temos o cigarro paraguaio em todas as cidades do Brasil. A Receita pega milhões, pega aqueles caminhões, carretas, carros cheios de cigarro. As mulas caem toda semana, entendeu? E continua. Quer dizer, você acha que o cigarro, ele tem os impostos pagos, tudinho, mas você acha que o traficante não vai passar? Isso não dá certo em lugar nenhum, gente. E outra, a gente volta para aquele ponto de novo. É destruição, é morte. O que a droga faz com a pessoa? Eu vou te confessar aqui que eu sou facilitador dentro de um grupo de pessoas dependentes, tá? E a gente evita falar porque a gente tem digamos assim, um voto de confidencialidade. Mas tem cada história para todo parlamentar, toda pessoa que pensa em liberar as drogas, vá num grupo desse, que é um grupo de autoajuda, que trata tanto o dependente como o codependente. Porque o parente, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, vira um codependente, gente. E é grave. É grave, a pessoa literalmente adoece. Você ouve cada história da Herbal. Eu vou contar uma historinha aqui, rapidinho, de uma mãe. Imagine você que mora num determinado bairro de classe baixa aqui em Brasília. Ela chega um belo dia na casa dela, ela vira a chave, coloca a chave na porta, que na hora que ela virou a chave, que ela abriu a porta, ela já escutou aquele eco. O traficante do filho dela tinha feito a mudança da mulher. Imagine você chegar em casa, cansado, o dia todo de trabalho, querendo fazer uma janta, uma água. Não tinha nada. Não tinha fogão, não tinha botijão, não tinha geladeira. Os caras levaram tudo. Olha o que a droga faz. Você acha que a maconha, por ser liberada, o cara vai conseguir se controlar? Olha o tanto de gente que tem doente por aí, que fica esquizofrênica,
entendeu? Nas clínicas aí. Não tem nem o que comentar. Eu só tenho que fazer um comentário aqui sobre esse assunto, que ainda vem um ministro que diz que é contra o desencarceramento, que acha que prender uma criança com 1 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína, está errado. Nosso ilustre Barroso falou isso semana passada. Nossa, que absurdo. é ridículo. Não teve na família alguém com esse vício nojento das drogas, que eu vi uma matéria uma vez, Joaquim, que uma pessoa viciada abala a estrutura de, no mínimo, 50 pessoas que estão ao seu redor. É família, é amigos, um vício acaba com a pessoa. Bem, gente, o papo está muito gostoso, eu não queria nem acabar, mas já caminhando aqui para o final, eu quero só, Joaquim, que agora, você olhando aqui para a câmera da verdade, nós falamos aqui, não falamos de armamento, não falamos aqui de eleições, não falamos de muita coisa, não falamos de família, tem muito assunto para ser discutido, por isso que eu tenho que trazer o Joaquim de novo, não vai ter jeito. Mas, colocando aqui armas, eleições e título de eleitor, eu quero que você aproveite esses 3 temas, bata no liquidificador e fale com essa garotada de 16 anos que tirou o título e vai enfrentar uma eleição pela primeira vez, que vai votar pela primeira vez. Muitos que ainda estão na dúvida, que estão indecisos. Fale com essa garotada, o que você vai falar para eles hoje, Joaquim? Só fazendo jus aqui, porque a cabeça estava a 1000 por hora aqui. O nome do ministro é Osmar Terra. Osmar Terra, claro. É esse aqui. Esse cara, ele que falou sobre a questão da urina que é colocada, entendeu? Ele é totalmente contra a liberação de drogas. Esse cara fez um belíssimo trabalho, né? Fez, com certeza. Fez um belíssimo trabalho. Doutor Osmar Terra, inclusive, vou entrevistar. Ele é uma pessoa que, com certeza, ele vai te atender muito bem se você chamar ele aqui. Não, vou trazê-lo, sim. Assunto muito interessante, muita coisa boa para contar. Bom, como você fala, né? O que é o conservadorismo, o que são essas pautas? Eu gosto de falar sobre a questão da vivência. Falando assim, dou uma pincelada assim em relação a armas, a minha experiência com armas. Eu lembro que em pleno regime militar, gente, o pessoal que chamava de ditadura, meu pai tinha arma. Ele era representante comercial e ele tinha o porte e a posse de arma. Tá? Quem acha que a arma é perigosa, ela é perigosa na mão de uma pessoa perigosa. Tá? Tem uns babacas, como aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, um PM matou aquele lutador. Esse cara tem que ser preso e jogado a chave fora. É verdade. Tá? Mas o meu pai, eu sabia que ele tinha arma porque ele chegava em casa, tá? Ele tirava do banco quando ele chegava de viagem, debaixo do banco, né? E guardava no cofre. E eu, a partir de uma certa idade, 14, 15 anos, ele começou a deixar por ser o homem da casa, entendeu? E olha que interessante, teve uma noite que a minha mãe me acorda assim, olha, estão entrando aí em casa. A gente morava num conjunto de casa, nossa casa em Belém, e ela escutou um barulho, e eu simplesmente fui lá, porque eu era responsável, peguei a arma e dei 2 tiros de advertência. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Tá? Dei 2 tiros de advertência. Quando eu vi, era a Deia. Era uma amiga de uma irmã minha, que tinha um namorado perto e tinha ido lá para casa. Em vez de bater, chamar alguém, entrou e ela deu. Lógico que eu não tirei na direção da moça, olha o treinamento. É claro. Dei 2 tiros de advertência, entendeu? E ela falou: não, sou eu, a Deia. Foi lá, bebeu água, tudinho, né? Quase morreu do coração. E o meu pai, Aderbal, tinha arma, ele tinha uma arma que ele levava, tinha uma que deixava em casa. Eu nunca vi meu pai se exibir. Eu nunca vi o meu pai apontar arma para ninguém, ameaçar. Eu nunca vi meu pai dar um tiro. É verdade. É porque é consciência, né? A consciência. O armamento pro cidadão de bem. Qual o outro assunto? Que era a arma que nós estávamos falando. A arma que é o título de eleitor. Para essa garotada de 16 anos que vai votar agora. Isso. Quero que você me diga. Você não tem, só concluindo aqui, claro. Você não tem a arma, você não precisa ter. Você não é obrigado. Eu comparo como extintor de incêndio, que inclusive, detalhe, tá, gente? Não é obrigado, mas eu faço questão de ter o meu. Porque em Araguaína, lá produzido da década de 90, 92, uma vez eu ajudei a apagar um incêndio num carro de um cidadão, entendeu? Com o extintor do meu carro. Pararam 3 carros e o extintor dele não funcionou e funcionou com o meu. É a mesma coisa, o extintor de incêndio, uma arma você vai usar quando precisar, quando for ameaçada, né? Em relação ao título de eleitor, gente,
é a nossa arma principal. Quer dizer, nós passamos o momento todo aqui falando sobre a questão de liberdade, sobre a questão de direitos, né? Direito à vida, direito a portar uma arma, direito à alimentação que foi tirado das pessoas que estão servindo de exemplo. Olha, Deus é tão bom com a gente brasileiro, colocou um cara aqui no Brasil que, bem ou mal, as pessoas estão dizendo assim, mas está caro, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa, Aderbal. Eu, graças a Deus, tenho minhas refeições, como bem. Não sou uma pessoa rica, mas eu já passei por perrengue, tá? Por volta, eu fiz uma escolha errada, abandonei uma empresa, um cara me prometeu uma coisa numa outra empresa e eu acabei passando muito apertado. Na época não tinha crise, né? 2015, 2014, mas eu me virei com cuscuz com ovo. E aqui no Brasil, a gente tem o que comer. Cuscuz custa R$1,50, tem as promoções, o pacotinho de cuscuz. Aquela cartela de ovo, R$15, com 30 ovos, deu para me virar. Entendeu? Agora tem lugar, gente, que não tem nem isso. Eles só acabaram... Eu lembro de um cidadão que eu conheci dentro do TSE, nessas minhas andanças, em relação ao voto, em relação à urna. Ele falou que em 2005... ele sobrevoou a Venezuela já estava com os campos sem produzir nada. Loucura, hein? 2005, gente. Quando você vê Lula falando, e Guilherme Boulos e todo esse pessoal nessas universidades contra o agronegócio, entendeu? Pense muito. Principalmente vocês, então. Você que está aí, a mãe vai falar agora, vem cá, vem escutar o que esse cara está falando aqui, entendeu? Você que pensa em votar em Simone Tebet, em Sérgio Moro, em Ciro Gomes. Tem uma curiosidade do Ciro? Do Ciro Gomes, que as pessoas não estão atentadas. Coronel louco que eu chamo? Isso. O coronel. Todo mundo falou que todo mundo ficou calado quando o Alexandre de Moraes falou que não podia ligar o PCC ao PT, entendeu? O Ciro Gomes tem um vídeo dele, você pode pesquisar, entendeu? Quando ele começa a falar que se começaram a ameaçar eles, ele ia chamar a galera do morro. Olha aí. Você lembra? Lembro dessa história. A gente chama a galera do morro. Como é que ele tem esse relacionamento com a galera do morro? Hoje no Ceará, entendeu? As facções dominam a região lá. Por que você acha? Por causa dessa amizade. Você acha que Não, e tem um detalhe, tá? O Ciro Gomes hoje, eu fico puto da vida, perdão na palavra. Sem problema. Quando as pessoas começam a repassar vídeos do Ciro Gomes metendo pau no Lula. Né? E as pessoas acham aquilo maravilhoso. Lembrando que o Ciro, ele contratou o João Santana. O marqueteiro do Lula. O marqueteiro que era da Dilma. Que foi preso. Tudinho. Recebeu 5 milhões de forma... Agora, quantas vezes você viu o Lula rebater as críticas do Ciro Gomes? Você viu alguma? Nunca. Vocês entenderam? Quem é que você acha que Ciro Gomes vai estar no segundo turno? É Lula, claro. É óbvio. E vai virar... Deus o livre. E você tocou num ponto muito... Eu tenho certeza que Papai do Céu é muito bom. E ele viu que o Aderbal tinha batido a cabeça na parede umas 10 vezes. O Aderbal votou na esquerda, o Aderbal votou em Aécio Neves e fez campanha e falou, mas esse menino só faz besteira, vou botar um cara sério para ele votar. E eu votei em Bolsonaro e hoje eu não tenho medo nenhum de votar nele de novo, fazer campanha para ele de graça. E sabe o que mais me deixou decepcionado e louco? No impeachment da Dilma, naquela fatídica, naquele dia que é feliz e triste para mim, porque enquanto a gente comemorava que tinha conseguido tirar aquela louca do poder, eu vi Aécio Neves, que era o cara que até então defendia, abraçando e rindo com ela, ele, Lewandowski e Dilma nos bastidores. Vazou o vídeo deles se abraçando, contando piada e rindo. Cara, esse povo, eles estão malcomunados, eles estão ali, como diz um amigo meu... E a tática das tesouras, né? As táticas, eles estão... E hoje, o incrível... Esse papo ele tinha que durar mais tempo mesmo. O incrível é que, por exemplo, antigamente eles mesmos, quando você falava assim, ideologia de gênero. Não, isso é a teoria da conspiração. Foro de São Paulo. Não, isso é a teoria da conspiração. Comunismo. Não, isso é a teoria da conspiração. E hoje, Lula
vai e bota Alckmin para cantar o hino da Revolucional da Sociedade no meio do público, cara. Quer dizer, é um negócio nojento. E, mais uma vez, prova coisas que doutor Enéas falavam. Eles tinham um acordo. Você vai ficar no poder 2 anos, depois vai botar 2 anos fulano, depois 2 mandatos fulano. Que quem quebrou isso foi o Lula, que quando não quis devolver para o PSDB o poder e botou a Dilma lá na tora, um cabo de vassoura, que foi a derrocada do PT, na minha opinião, foi aquela louca no poder. Gente, papo muito bom. Eu queria que você agora já conte o que você quer me dizer. Eu quero que você também já vá fazendo as suas considerações finais. Nosso papo está chegando em 2 horas. Vou dar um furo aqui para você, gente. Essa história é muito engraçada. É interessante. Eu nunca contei isso aqui publicamente. Eu contei só nos bastidores. Tá? Ele falou Aécio Neves agora e eu lembrei. Todo mundo sabe que vou evitar, vamos chamar aqui de bicarbonato a situação. Todo mundo sabe que Aécio Neves sempre gostou muito de bicarbonato. É verdade. Né? E só que nunca ninguém viu, né? Sempre foi especulação, ninguém prova nada e tal. Mas tem um assunto que aconteceu comigo aqui, isso aqui não vai numa crítica, até porque eu gosto do senador Exalci. No dia que o senador Exalci, todo mundo sabe que o Aécio Neves era senador, em 2018 virou deputado. E o senador Exalci era deputado e virou senador. E ele assumiu justamente o gabinete que era do Aécio Neves. Tá? E eu cheguei lá, ele sempre recebeu muito bem, inclusive ele me atendeu uma entrevista via telefone. Ele acabou de dar uma entrevista na Jovem Pan e eu liguei para ele, me atendeu e eu fiz um ao vivo pelo Avança Brasil. Ele sempre foi muito simpático. Isso aqui, eu vou contar aqui, não é crítica ao senador Exalci, até porque ele é um parlamentar, ele é de um partido, entendeu? Do mesmo partido do Aécio Neves. E quando eu entrei, ele estava arrumando as gavetas, tinha uma mesa enorme, né, de madeira e tal, e ele mexendo ali, e daqui a pouco ele pegou um pacotinho assim, eu cortei aqui para mostrar aqui, né? Para gesticular. É mais ou menos desse tamanho, né? Aí ele falou assim, olha que diabo é isso aqui? Eu disse, me dá aqui. Isso é bicarbonato. Não, deixa, eu vou levar. Ele disse assim, não leve não. Eu peguei, eu estava com um amigo, né? Ele falou, ele pegou, depois ele me falou, disse assim, parecia assim uns cristais, né, dizendo que era o bicarbonato mais puro que existia. Daquele tipo ali. Disse, não, isso deve ser bicarbonato. Ele pegou e disse assim, abriu assim um saquinho, disse, é bicarbonato. Fulano, vem cá, guarda lá, isso aqui é bicarbonato, para quem tiver um problema de azia aqui, né? Aí eu peguei, eu achei interessante isso, né? Escuta aí. Aí eu fiz a live, depois eu te mando, ninguém entendeu o que eu falei na live, né? Mas eu quis deixar registrado a situação. Né? Logicamente, eu deixei entre linhas, né? Deixou no ar para o bom entendedor. Isso, para o bom entendedor, né? Aí, quando eu terminei a entrevista, eu falei assim, senador, eu posso mostrar a bagunça que está aqui? Ele disse, não, fica à vontade. Disse assim, olha como ele é gente boa, esse cara e tal, com todo respeito, senador. Eu pensei aqui que o senador, isso era 31 de janeiro de 2019, né? Eu pensei que o mandato terminasse dia 31 de dezembro, e o cara assumisse, não, ainda tem todo esse tempo aqui, ainda fica enrolando aqui, aí o outro senador tem que assumir agora. E aqui o senador está aqui, literalmente, tirando o pó daqui para poder assumir. Das coisas. Bicho, também não vale nada. Cara, mas eu falo numa seriedade, assim, que as pessoas nunca vão entender. Estou entendendo agora, exclusivo aqui por 7x7 aqui. Olha aí, galera. Essa aí é muito boa. Depois eu vou mandar o vídeo e eu mostro e eu espalho para vocês. Meu amigo, sem palavras. Cadê o que nem do pessoal do Jô Soares, grande Jô. Beijo. Tá com Deus. Tá com Deus. Sem palavras para te agradecer, meu irmão. Papo gostoso. Eu quero deixar agora aqui os microfones abertos para você fazer aí as suas considerações finais. Manda o seu recado aí para os seus amigos, para os seus inimigos, que deve ter muitos também com esse trabalho que você faz. Tem muito haters, né, que puxa para o lado negativo e fala mal do nosso trabalho. Mas mande aí seu recado para todo mundo. Aproveite. Eu quero aqui agradecer e falar para você que você está muito mal de amigo. Eu conheci Joaquim Gomes através do Marco Thanos. Brincadeira, Marcos, você é um amigão, obrigado. Nossa, gente boa demais. Não é? Prazer, foi muito bom ter ele
ter me trazido aqui, ter apresentado, né? Não, e assim, é um início de uma amizade que vamos estar junto aí quando você estiver nas suas andanças. Tinha muito mais coisa para perguntar, o tempo, realmente, o papo foi muito gostoso. Eu quero só que você dê uma pincelada aí, como anda Brasília. Eu vi que você andou criticando o governador em alguns pontos. Dê a sua pincelada rápida nesse assunto, já entre nas suas considerações finais. Se tiver alguém que te deve, se aproveita, pode cobrar. Fique à vontade, meu amigo. Bom, antes de tudo, Aderbal, eu agradeço a oportunidade, gostei, e deixa bastante à vontade. Olha, galera, perdeu a virgindade, viu? Não, Primeiro podcast. Isso, e detalhe, hein, gente? O Aderbal, eu conheço muita gente na área política, na área do jornalismo, Aderbal, que são pessoas que, quando estão digamos assim, nos bastidores são uma coisa, né? É verdade. Mas quando a câmera liga, chega, baixa aquele e sorri. Não, o Aderbal é desse mesmo jeito, gente. Pô, valeu, Ele é aqui na frente das câmeras, ali desde a hora que eu cheguei, teve toda essa simpatia, me recebeu. O que eu tenho a alertar é o seguinte: eu peço que me sigam, que dê oportunidade no meu Instagram, Patriota de Brasília, né? Eu tenho uma página no Facebook também que se chama-se Joaquim Gomes, direto de Brasília, né? Tenho o trabalho no Avança Brasil, que eu agradeço muito por deixar esse louco aqui, entendeu? Porque o Avança Brasil, ele é uma página de gente muito séria. Eu não estou dizendo que eu não sou sério, claro, mas ele deixar esse louco aqui falar é porque a gente tem audiência, tem um respeito das pessoas. A gente sabe se coloca lá. Tem coisa aqui que eu falei aqui que eu não falo lá. Essa história, por exemplo, de bastidor aqui, eu não falo lá, entendeu? Sigam lá. E eu tô na rua, gente, não tô por dinheiro. É uma missão. É uma missão, Aderbal. Eu acredito que Deus me trouxe para Brasília para fazer o que eu estou fazendo. Inclusive, eu até estava com um amigo, com o Dr. Felipe Jimenez, que é um dos caras que mais critica a questão do... Eu não vou dizer que critica, ele pede a contagem pública de votos, que é diferente, né, do voto impresso e da auditoria, porque quando ele fala auditoria, ele fica arrepiado. Quem é que faz auditoria? São eles mesmos. Ele pede a contagem pública de votos, que está no artigo 37 da Constituição. Tá? Então, e ele fala que a caridade que nós espíritos pregamos, que Jesus pregou, que ele veio na Terra, só foi o que ele fez, entendeu? Passa por isso, tá? É brigar para que o comunismo não se instale no Brasil e no mundo, entendeu? É isso. O presidente Bolsonaro, ele está fazendo essa barreira, mas é um exemplo para o mundo, entendeu? E nós temos a obrigação. 7 de setembro está aí, gente, ela vai ser esse ponto de inflexão. Saia de casa. Se você não puder sair, porque tem uma limitação, coloque pelo menos uma bandeira na janela da sua casa. Ligue para o seu vizinho. Mande, porque é pela liberdade das nossas futuras gerações. Eu costumo dizer, e o presidente Bolsonaro sempre coloca isso, todo mundo vai passar. É verdade. Entendeu? Mas o que... o Oswaldo Eustáquio, inclusive, usou uma frase muito bacana, que ele disse assim: nós recebemos um país livre dos nossos pais, que veio do regime militar. E que país que nós vamos entregar para os nossos filhos e netos? É isso que nós devemos lutar. Fantástico, galera. Tá aí um conselho maravilhoso para você. E ó, o link deste programa vai estar lá no portal do Movimento Avança Brasil. Você pode entrar, sempre te pedindo, galera, por favor, se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, ele vai alcançar mais pessoas, é mais informação, é mais gente como a gente, é pessoas como Joaquim Gomes, que está aqui, ó, colocando o nome como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital e que merece a sua atenção, merece ser ouvido. Te peço, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber sempre esse conteúdo em primeira mão. No mais, agradeço aí o pessoal da Start 7 Produções, o nosso diretor-geral Marcelo Medeiros, que cuida da imagem, do som e leva com o maior carinho para você tudo que a gente faz aqui nos estúdios da Start 7. No mais, você, meu amigo empresário, que quer ver aqui a sua marca nessa telinha, igual a marca da Sucesso, a marca da Start 7 que apareceu aqui, venha conversar com a gente, venha ajudar esse projeto. No mais, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu, meu irmão.